vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, quer que seja uma conversa. É giro como tu desconstróis muitas coisas, mas de forma geral eu já percebi isso, não é só a questão da saúde mental, pronto, em que tu tens esta voz mais ativa na sociedade, mas tu desconstróis tudo, para ti tem tudo que fazer muito sentido. Sim, tenho que aceder às regras da lógica, porque, ou seja, o que isso me permite depois é, se eu, para perceber um conceito, tenho que perceber todas as premissas que fazem parte dele, isso vai-me obrigar, ou vai-me permitir que qualquer dessas premissas eu possa retirá-la dessa situação e colocá-la noutra, percebes? E, portanto, dá-me uma abrangência, uma capacidade generalista de compreensão das coisas à minha volta e de previsão de outras realidades que eu ainda não conheço, mas que conheço parte delas, muito maior. Faz-me sentido, já. Mesmo a questão do significado das palavras. Tudo. É mesmo, eu vou à etimologia. E às vezes há palavras que eu não conheço, inclusive noutras línguas, que eu consigo ir buscar partes delas e prever o que é que elas possam ser, ou pelo menos com o que é que possam estar relacionadas. Mas tu sempre foste assim? Eu sempre fui bastante curioso e sempre tive esta... A minha bisavó era professora de português e reitora numa escola, numa secundária. O meu pai lia-me poesia à noite, o meu avô era muito pela cultura. Mas esta vontade e este interesse pelas palavras depois desenvolveu-se muito sozinho. E hoje em dia até leio mais em inglês do que em português, mas eu gosto imenso, mesmo há certos podcasts, há certos artigos que eu leio, e se há alguma palavra que eu não conheço, eu faço questão de ir saber o que é que ela significa. E vou-te dizer uma ainda mais curiosa, que é, eu escrevo poesia e muitas das vezes surgem palavras que fazem todo o sentido ali, mas que muitas vezes eu para ter a certeza que fazem sentido, tenho que ir ver o significado delas. Mas elas estão lá e eu coloco-as no contexto certo, mas vou garantir que o que eu estou a dizer é exatamente o que eu quero dizer. Pá, e às vezes, obviamente já me espalhei algumas vezes, mas muitas vezes surgem palavras que eu já nem me lembrava que conhecia, mas pode ser uma predisposição natural minha que eu acabei por desenvolver exatamente por me dar um certo gosto, lá está, dessa capacidade de descrição total do que eu estou a sentir, do que eu estou a ver, do que eu estou a pensar. E depois também facilita que eu agarre em conceitos mais complexos e os consiga tornar mais simples para as pessoas que estão a ouvir, não é? Porque essa é a minha função. Eu não sou psicólogo, principalmente na minha área da saúde mental. É sensibilizar as pessoas ou normalizar um tema que facilmente é banalizado pelos outros. E, portanto, eu tenho que compreender a parte complexa, a parte clínica e académica, mas tenho que saber explicá-la de uma forma leiga, de uma forma que as pessoas se identifiquem. As pessoas não querem saber qual é que é o processo químico que se dá para uma depressão, mas as pessoas querem saber como é que se sente uma pessoa que está a começar a entrar numa depressão. E, portanto, fazer essa tradução para isso é importante eu ter aqui um jogo de cintura grande na compreensão, como tu dizes, na essência dos conceitos, mas depois traduzi-los para situações reais, para coisas pragmáticas. E, pelos vistos, eu tenho uma capacidade boa de o fazer e tenho explorado isso a meu favor, obviamente. Não, aliás, até acho que isso também, acima de tudo, e deve começar para te ajudar a ti mesmo, não é? Yeah. Porque mais uma coisa que eu aprendi a ouvir-te foi o sistema límbico. Eu nunca tinha ouvido falar, que é o sistema que processa as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é uma coisa que data de há muitos anos atrás e que nós às vezes temos dificuldade em racionalizar porque há sentimentos que nós temos dentro de nós que são pré-históricos, não é? Tu provavelmente são instintos, ou seja, essa parte do nosso cérebro vem de uma altura em que nós éramos seres vivos irracionais, ela manteve-se, mas depois toda a parte da comunicação, da complexidade que nos torna humanos e nos diferencia de muitos seres vivos, veio exatamente depois da nossa massa cinzenta, do nosso cerebelo, que está por cima desse sistema límbico. E há uma analogia muito engraçada que a Inês Almeida Melo, que é uma psiquiatra que eu gosto imenso, faz, e numa conversa ela falou disso, eu nunca mais me esqueci, que é, ela diz, é exatamente quando nós não temos a capacidade de fazer a transição da informação entre o sistema límbico e, agora falta uma palavra, mas pronto, e o cerebelo, isso cria uma frustração que muitas vezes nos faz saltar a tampa. Pá, eu achei isto tão engraçado. Ela fez este movimento e digo, pá, é tão giro, é tão fácil de explicar a alguém, mas é exatamente por isso que é difícil nós traduzirmos as nossas emoções, porque elas existem ou são processadas numa zona que não tem sistemas de linguagem.
Portanto, toda a linguagem complexa que nos levou a ser o topo da cadeia alimentar pela nossa facilidade de funcionar em comunidade, não é? Ou seja, é essa complexidade de comunicação que nos permite sermos um planeta global. Não há mais seres vivos com comunidades desta dimensão. Ela existe num sistema que não é o mesmo que nos faz fugir, ou nos faz ter medo, ou nos faz apaixonar-nos. Todas as nossas emoções são processadas de uma maneira que não é linguística. E, portanto, fazermos essa tradução é a mesma coisa que traduzimos de português para chinês. Nós podemos conseguir passar parte do significado, mas há coisas que são perdidas na tradução. Certo. Brutal a tua capacidade de desconstruir. E outra coisa também super interessante, e tu falaste muito, muito disso, que é na tradução deste sistema límbico, não é? E que nós usamos a comunicação, as palavras que nós aprendemos, não é? A formar e a juntar para formar frases e conseguirmos comunicar, como uma forma de racionalizarmos estas emoções. Yeah. E que quanto mais... E muitas das vezes as pessoas acham que não falarmos sobre as coisas estamos a processar dentro de nós, mas é o contrário. É quando nós comunicamos que as estamos a processar. E o que eu gosto sempre de explicar é tão simples quanto nós pensamos por palavras, não é? Nós, quando estamos a pensar na nossa cabeça, quase é como se ouvíssemos a nossa própria voz a falar dentro da nossa cabeça. E ela fala por palavras. Isto porquê? Porque a forma como nós interpretamos o mundo é através da forma como nós processamos essa informação e a traduzimos para a comunicação que nós compreendemos. Toda e qualquer comunicação que nós somos capazes de expressar teve que vir de fora. As pessoas tiveram que nos ensinar as palavras que nós utilizamos para replicar. E, portanto, quanto mais palavras nós tivermos, quanto mais nós formos expostos a uma diversidade de vocabulários em contextos diferentes, melhor vai ser a nossa capacidade de fazer essa tradução, porque temos mais ingredientes à nossa disposição. Mas nunca vai vir só de dentro. E, portanto, se isso é uma coisa que vem de fora, é quase como se as palavras tivessem um significado ou uma dimensão própria, um valor em si mesmas. Se nós não somos capazes de as expressar, portanto, de as pôr para fora novamente, de forma a que façam sentido, da mesma forma que nós as integramos, na verdade nós não somos capazes de processar esses sentimentos como achamos. Na nossa cabeça, nós, se calhar, parece que estamos a pensar muito bem, e depois tu perguntas-me assim, então, mas exatamente o que é que estás a sentir? E eu, não sei, sabes, tipo, mas... e de repente não sabes. Mas na nossa cabeça é muito mais fácil. Nós agarramos numa nuvem de palavras, olhamos para a nuvem toda, vemos as palavras todas. E, portanto, achamos que a ideia está lá. Quando temos de traduzir para uma linguagem que outra pessoa percebe, que é a mesma linguagem que nós passámos a perceber, aí percebemos a nossa incapacidade de, facto, estarmos a lidar com o que estamos a sentir. Brutal. Então tu achas que nós só conseguimos lidar de uma forma mais eficaz com o que estamos a sentir quando o conseguimos comunicar? Eu acho que para nós sabermos o que é que estamos a sentir, temos que o conseguir comunicar. Para nós conseguirmos lidar com o que estamos a sentir, temos que ser capazes de o identificar, portanto, a dimensão somática dessas emoções e desses sentimentos. Temos que perceber como é que o nosso corpo reage, sermos capazes de observar-nos e perceber essas consequências ou essas reações. E depois ganharmos ferramentas para aprender a responder em vez de reagir aos estímulos. Porque, no fundo, qualquer coisa, ou seja, a maior parte dos momentos em que nós sentimos alguma coisa é porque estamos a ser estimulados por um fator externo, não é? Sejam eles sentimentos positivos ou negativos. Muitas vezes também pode vir interior, mas somos nós a remoer ou a digerir alguma coisa que já aconteceu, não é? Ou na expectativa de uma coisa que está para acontecer. Portanto, em retro ou em prospectiva. E muitas das vezes, se nós não tivermos as ferramentas para fazer esse trabalho, o estímulo vem e o corpo automaticamente vai fazer qualquer coisa. Se nos agradar, nós podemos reagir com tentar trazer essa coisa para nós. Se nos repelir, nós vamos tentar fugir, agredir, qualquer coisa. Vamos nos defender. Isso é o nosso instinto, se quisermos dizer assim. Mas nem sempre nós queremos agir de acordo com o nosso instinto, não é? Senão vivíamos na selva. E, portanto, ter a capacidade de identificar o estímulo, identificar o impacto que esse estímulo tem em nós e decidir de que forma é que nós queremos canalizar essa energia para dar resposta ao estímulo, é diferente de fazer exatamente esse mesmo processo, mas deixarmos que o nosso corpo decida que resposta é que vai ser dada. Brutal. Yeah. Engraçado, é giro ver um homem falar assim tão abertamente sobre isso, porque é engraçado, sabes que eu também falo muito sobre fazer terapia e sobre a forma como lido com as minhas emoções, porque de alguma maneira não acho que isso me torne menos homem ou mais frágil,
E isso também vem no seguimento do movimento que se criou, o Movember, não é? Do qual tu és embaixador oficial. E eu não sabia, mas em Portugal és o único embaixador oficial do movimento original, digamos assim, do Movember. Sim, sim. Que existe para que os homens... Para criar... pronto, agora vem o meu estrangeirismo. Foda-se. Sensibilização. Sensibilização, obrigado a dizer awareness. Sensibilização para a saúde física do homem, principalmente cancro da próstata e dos testículos, e também sobre a saúde mental. E a pergunta que eu te queria fazer é, tu achas que ainda existe esse estigma em relação aos homens falarem sobre saúde mental de uma forma tão aberta? Eu acho que as únicas pessoas que acreditam nisso são os próprios. Os próprios que fazem quase metade da população mundial, portanto é muita gente. Mas quando eu digo os próprios, não é o sexo masculino no geral, é a pessoa do sexo masculino em particular. Portanto, muitas das vezes esse estigma é apenas percepcionado. Eu nunca encontrei ninguém com quem eu falasse sobre este tema com convicção que desafiasse a premissa de que a saúde mental é um tema. Não dá, é descabido, não é? Tipo, já tivemos tantos exemplos de pessoas externas e todos nós vivemos o suficiente para passarmos períodos mais complicados, para termos que lidar com questões de ansiedade, de frustração, de luto, de trauma, que nos levaram a zonas menos boas e que nos puseram em períodos mais complicados de gerir, que não são necessariamente perturbações. Isso é um dos principais problemas hoje em dia e consequência da banalização que falámos há pouco, é quando as pessoas começam a generalizar e a autodiagnosticar-se questões de saúde mental e não percebem a diferença entre estar ansioso e ter ansiedade, entre estar deprimido e ter uma depressão. É quase como se fosse um espectro, ou seja, ansiedade é o que nós sentimos com consequência do stress. Somos submetidos a qualquer coisa que nos causa stress, o corpo demonstra sinais de ansiedade. A ansiedade patológica é quando, sem o fator estressor, nós temos as mesmas percepções ou experiências. É nós irmos a conduzir na autoestrada e sem qualquer sinal disso começarmos a entrar em pânico e a bloquear porque achamos que vamos ter um acidente, quando nada à nossa volta diz que nós vamos ter um acidente. Vai-nos cair um avião em cima. Não há aviões. Percebes? Isso é ansiedade patológica. Uma depressão, pegando na questão das palavras outra vez, a definição de uma depressão é algo que desce ou cava, mas depois volta a subir. É um buraco. É uma zona, é um período. E, portanto, a depressão patológica é quando esse período não termina. É quando tu cais e não consegues, ou seja, ou continuas a cair ou simplesmente não estás a voltar para cima. E então precisas de aceder à farmacologia e ao acompanhamento, obviamente, para sair dessa zona. E possivelmente até isso prevê que tu venhas a ter outros episódios em que tens que voltar a fazer períodos de medicação e etc. Mas o facto de haver tanta informação e haver pouca curadoria de quem é que a produz faz exatamente com que as pessoas comecem a autodiagnosticar-se. E depois tu vês 90% dos miúdos na escola terem déficit de atenção e hiperatividade, e toda a gente de repente tem dislexia, e tem disgrafia, e tem descalculia, que é uma nova que eu aprendi há pouco tempo e achei graça. Descalculia qual é? É trocar os números. Ok. Ou seja, o princípio é o mesmo. É inquestionável a existência destas condições. É altamente questionável o grau de incidência que atualmente se diz que estas perturbações têm na nossa sociedade. É desproporcional. E, portanto, se calhar até está a acontecer, mas é por causa desta premissa quase de autodiagnóstico. As pessoas convencem-se tanto que sofrem destas perturbações que efetivamente passam a sofrer. Portanto, é um bocado efeito placebo reverso. Yeah. Percebes? Voltando à tua questão em particular dos homens. Os homens têm uma definição de masculinidade que é altamente dúbia e cheia de falácias. Portanto, acedendo aqui à ideia da lógica, sim, há traços que são característicos masculinos. Isto não quer dizer que são dos homens. Só que isto é uma questão histórica e eu até vou ter alguma dificuldade em explicar. Não tenho capacidade antropológica para isso, mas nós sempre tivemos tendência a associar os objetos a um sexo. Porque é das poucas coisas que são dispares na nossa existência. Enquanto seres humanos, nós conseguimos distinguir os machos das fêmeas. De resto, é tudo igual, não é? A nossa existência, a nossa experiência do mundo. Mas consequência dessa diferença de sexo é a forma como, ou a quantidade de certas hormonas que nós temos no nosso corpo que nos dão predisposição para certos comportamentos. Mas há outras coisas na nossa sociedade que não têm sexo, mas têm género, que é a sexualização de coisas assexuadas.
A lua é feminina, o sol é masculino, a porta é feminina, o copo é masculino. Porquê? Não sei. Há línguas que não têm isso, mas de qualquer das formas, essas entidades tendem a ter um género. E se não têm um género altamente definido, têm características associadas que tendem a ser características femininas ou masculinas. Uma característica masculina é a agressão. Isto não quer dizer que só os homens é que são agressivos. Quer dizer que, tendencialmente, se tu olhares para uma distribuição normal, e eu sou aqui um bocadinho geek nestas coisas, sou muito Chrome, mas eu gosto deste tipo de conhecimento. Uma curva normal, que é mais ou menos uma curva em forma de sino, que prevê a distribuição da população dentro de uma determinada variável, diz-nos que o percentil 90 de pessoas com o traço de agressividade, ou seja, os últimos 10% das pessoas mais agressivas do mundo são todos homens. Não vais encontrar uma mulher nos últimos 10%. Se calhar encontras ali no percentil 89, estás a ver? Mas não encontras no final dessa curva, não há. E o oposto, igual. Portanto, no início dessa curva, os 10% das pessoas menos agressivas do planeta são todas mulheres. E é assim que se define se os traços são naturalmente masculinos ou femininos. Só que as pessoas transpuseram essas definições para a sua própria identidade. E da mesma forma que há outros traços de personalidade que são assexuados, sei lá, a humildade ou Empatia. a simpatia. Empatia já não sei, porque há a tendência empática é mais feminina por causa da sua tendência cuidadora, percebes? Mas, por exemplo, nós temos muito mais, isto se calhar até é fácil ver ao contrário, que é por causa da nossa tendência masculina a providenciar, quando nós não somos capazes de fazer, sentimos-nos diminuídos. Uhum. Pronto. Só que todos esses traços que são masculinos e que nós nos sentimos diminuídos quando eles não se representam através de nós, ou quando eles não estão presentes quanto nós esperaríamos, eles não fazem de nós mais ou menos homens. São só traços de personalidade que têm um grau de variabilidade em que nós podemos ou não estar. É quase como ser mais alto ou mais baixo. Estás a ver? Não é sobre ser mais gordo ou mais magro. Aí entramos noutra conversa, porque há um elevado grau de responsabilidade sobre a forma como as pessoas praticam a sua alimentação e as consequências que isso tem. Mas à altura não há nada a fazer. À altura é genética. Única e exclusivamente. E podemos olhar para esses traços, que são mais ou menos masculinos e femininos, também como genéticos. A forma como nós depois agimos no dia-a-dia, lá está, véio, aquela ideia que nós viemos há bocado, podemos só ser reativos ao planeta ou podemos responder, ganhar agência e responsabilidade sobre nós próprios. Mas eles existirem mais ou menos, ou sermos mais ou menos suscetíveis à falta deles, não faz de nós mais ou menos homens. O que faz de nós homens é sermos do sexo masculino. Tudo o resto faz de nós pessoas. Agora, o facto de nós nos agarrarmos a essas variáveis como as principais variáveis de definição da nossa identidade, ao invés de outros valores genéricos que são muito mais importantes, há bocado falaste num deles, não é? Na questão empática, de sermos pessoas proativas, de sermos pessoas justas, de sermos pessoas sérias. Há uma data de valores que nós podemos usar como pedras basilares da nossa identidade. Agora, usarmos a agressividade como variabilidade, como variável a considerar, não é propriamente a melhor forma de nos identificarmos como seres humanos, não é? E esse historial de criação de identidade dos homens associados a essa capacidade, a essa frieza, a essa dureza, a essa intransponívelidade, fez com que, quando homens que nunca se identificaram como tal são expostos à possibilidade de outras pessoas os verem como falhados nessas áreas, eles sentem-se diminuídos, sentem-se vulneráveis. Outra palavra que parece que ninguém sabe, nenhum homem consegue dizer, os homens não são vulneráveis. São, e são muito mais do que as pessoas que se dizem ser vulneráveis, porque este conceito, que é espetacular, na minha perspectiva e do que eu pensei sobre isto, é um conceito que só existe quando não é reconhecido. Nós só nos sentimos vulneráveis quando há uma disparidade entre o que nós achamos que nós somos e queremos que as pessoas achem e o que demonstramos ser na realidade. E quando esta decalagem, esta diferença, quando esta diferença é negativa, ou seja, quando nós somos menos do que aquilo que gostávamos que os outros nos vissem ser, aí nós sentimos vulneráveis porque nós achamos que eles nos vão julgar. Tenho uma novidade para a maior parte das pessoas: ninguém está a ver, ninguém quer saber, porque estamos todos a pensar nisso em relação a nós próprios. É muito raro nós tirarmos ilações sobre outras pessoas, muito menos
que sejam relações duradouras. Às vezes acontece qualquer coisa e tu tens uma opinião tipo, pá, aquele gajo é um atrasado mental. Se tu vires daqui uma hora já nem sabes quem era. Tipo, passou-te ao lado. Não é? Verdade. Pá, é um bocado, eu adoro uma analogia que é, se tu fores na rua e tropeçares, pá, tu sentes vergonha de género, e o que é que as pessoas vão achar? Pá, eu se vir alguém aqui na rua porque tropeçou, vou ser honesto, provavelmente aquilo eu vou-me rir um bocado porque tem graça, é uma coisa meio que se associa a ser descoordenado. Mas a seguir, o sentimento real que eu tenho é tipo, pá, que chatice. Mas provavelmente Exato, vou ajudar, espero que a pessoa esteja bem. Nunca é um sentimento que seja negativo ou julgador daquela pessoa, mas a pessoa sente-se automaticamente diminuída, não é? Sente-se automaticamente exposta. Pá, se nós assumimos todos que é normal um gajo tropeçar e continuar com a sua vida, deixamos de sentir isso quando tropeçamos. E isto, mais uma vez, todas estas pequenas lições que nós vamos retirando dos exemplos mais simples de coisas da nossa vida são transponíveis e aplicáveis transversalmente a uma data de realidades. É isso que depois nos permite estarmos dispostos a falhar no trabalho, a sermos verdadeiros nas nossas relações amorosas, familiares e de amizade. É isso que nos permite sermos honestos connosco próprios e eventualmente atingirmos o nosso maior potencial, porque é impossível nós conhecermos os nossos limites se nós não os testarmos. E provavelmente 90% das vezes vamos descobrir que não eram exatamente onde nós achávamos que eles iam estar. Depois, há outra parte, não é? Que é, se efetivamente chegarmos ao nosso limite, temos que ter ferramentas para conseguir lidar com a frustração das nossas limitações. Mas isso é um exercício que é contínuo, não é? Ou seja, somos limitados nesta área, há 1 milhão de outras áreas que podemos explorar e onde nos podemos melhorar, que podem depois voltar a ter impacto nesta, não é? Quase como se as coisas fossem contribuindo umas para as outras, exatamente por esta ideia que eu retenho e que eu aplico constantemente na minha vida, que é, há sempre uma certa essência, um certo valor incalculável em qualquer experiência que uma pessoa passe, que pode ser aplicável noutras. Há coisas que são hiper específicas, mas maioritariamente são genéricas. Portanto, qual é a lição? Qual é a aprendizagem? O que é que eu consigo extrair daqui? E isso só mesmo tendo um trabalho sério connosco próprios de reflexão e não só de aceitação do dia-a-dia e de pronto, as coisas acontecem assim porque é assim. Isso é quase associarmos uma visão religiosa à existência da nossa vida, não é? Que é, pronto, foi assim, e é assim e vai ser assim, e portanto é indiferente o que quer que eu pense ou tente fazer diferente, porque as coisas vão acontecer como está predestinado. Eu acho que é uma visão bastante limitada da nossa existência. Eu acho que a fé tem valor e sobretudo é uma boa forma de nós nos guiarmos enquanto pessoas. Eu sou agnóstico, portanto sou um curioso sobre a fé. Tenho tendência a não adorar a religião porque ela é dogmática e a partir do momento em que não há espaço para questionar certas premissas, acho que há imenso valor que se perde, sobretudo na fé em si. Mas eu acho que a fé ajuda as pessoas a lidarem muitas vezes com a frustração de não serem capazes de explicar algumas realidades, quer da sua vida, quer da existência como um todo. Eu felizmente até hoje tenho conseguido satisfazer essa minha frustração de outras formas. Mas acho bonito, acho que eu acabo por ter um bocado de fé em mim mesmo, sabes? É uma fé muito humana, muito humanista. Não é uma fé em alguma entidade superior, mas respeito e acho que me relaciono bastante bem com a ideia da espiritualidade. Acho que há uma dimensão espiritual à nossa pessoa. Acho que ela deixa de existir da mesma maneira que a nossa essência física também termina. E por isso é que eu digo que a nossa alma, para mim, não passa do nosso legado, é apenas o que fica cá e só existe enquanto as pessoas que nós impactamos, ou que ainda vamos impactar mesmo depois de morrer, enquanto nós tivermos influência sobre elas e elas nos recordarem, nos celebrarem ou nos tiverem em consideração, essa alma existe, mas quando as pessoas esquecerem, não há razão nenhuma para nós continuarmos por aí numa dimensão alternativa. E entretanto já me perdi, estou aqui há horas à conversa. Mas tem tudo um seguimento e enquanto tu falas eu vou aqui elaborando outros raciocínios. Está a ser interessante ouvir-te e perceber que tu arranjas sempre, ou tentas arranjar sempre uma explicação lógica para tudo. Então ao ouvir-te eu penso, tu não acreditas no destino ou provavelmente não acreditas no alinhamento do universo ou seja, esta frase que eu vou dizer que muita gente diz que é se tiver que ser meu tu não acreditas nisto. Se tiver que ser meu há de ser.
Eu posso acreditar nisso, mas tem que haver um certo sentido de agência nessas profecias autoconcretizáveis. Esta aqui é muito puxada a ferros, porque em português não se usa. Mas, ou seja, nós temos uma tendência para prestar atenção, a tendência biológica. Ou seja, na verdade, há um conceito que se chama, se quiserem depois as pessoas conhecerem um bocadinho mais, sistema de ativação reticular, em que basicamente nós ensinamos aos nossos olhos, que não são os olhos, mas ao que é que eles devem estar atentos e a ignorar tudo o resto, porque senão viveríamos em constante hiperestimulação. Muitas das vezes é o que acontece a pessoas que tomam psicadélicos, ou seja, ficam abertas a todos os estímulos que estão à sua volta e, portanto, é uma experiência hipersensorial. Mas nós no dia-a-dia, para conseguirmos existir de uma forma saudável e capaz, temos que sanar muitos dos estímulos que estamos a receber e, portanto, o nosso cérebro aprendeu a tomar atenção àquilo que nós lhe dizemos para tomar atenção. Isso acontece muito quando compramos um carro novo. Exatamente. Passamos, ou quando ouvimos uma palavra nova, uma música nova, de repente as coisas começam a chegar até nós. E, portanto, da mesma forma, realidades que nós queremos muito que aconteçam, muitas vezes subconscientemente nós começamos a tomar decisões consistentes na nossa vida que vão nessa direção. E da mesma forma, quando às vezes nos dizem, por isso é que eu não gosto de coisas que sejam predestinadas, porque da mesma forma que eu estou disposto, acho que eu que quero e me digo que aconteçam, estou disposto àquilo que as outras pessoas à minha volta me dizem que vai acontecer. Percebes? E portanto, eu sou super curioso em relação àquelas coisas de constelações familiares e coisas. Eu nunca fiz, mas tudo que seja sobre interpretações ou um autoconhecimento passado, eu estou ok. Tudo o que me venha dizer, qualquer coisa que seja sobre o futuro, eu não quero ouvir. Porque a partir desse momento eu estou sujeito a uma entidade externa que me criou um foco de atenção numa realidade que eu posso querer ou não querer, mas que passou a existir no meu cérebro. E portanto, eu vou estar sempre enviesado para aquela realidade, porque em última instância, e curiosamente, isto não é uma coisa boa, mas é humana, independentemente dessa realidade ser boa ou não, é uma realidade garantida. É uma realidade que na minha cabeça já está pré-definida. E é muito mais fácil eu lidar com algo que eu já sei que existe do que com o desconhecido. Isso é uma das razões pelas quais, por exemplo, muitas vezes as vítimas de violência doméstica acabam por perdurar em relações complexas mais tempo do que deviam. Porque a insegurança da realidade alternativa leva-as a aprender a lidar com a realidade que elas já conhecem. Então tu, ok, não acreditas no destino em si, mas se calhar acreditas que... Acreditas, porque foi isso, o teu discurso desconstrói-se nisto, que é, tu acreditas na construção da nossa própria realidade, sim, aos poucos, não é? Tu tens um objetivo, se fores trabalhando se fores trabalhando para atingir aquele objetivo, acreditas que ele se concretizará no futuro, no fundo. Sim, acho que é muito mais... mesmo quando não depende só de ti. Porque às vezes há muitas coisas que acontecem na nossa vida que não dependem de nós. Mas sim, nós temos que nos pôr... ou seja, tu se querias ser convidado para mais podcasts, se tu não começasses a falar disso ativamente nos teus canais, não é? Nas tuas redes sociais... Do meu raio de ação, não é? Sim. Tu nunca serias tantas vezes convidado para podcasts. Ou seja, tu trabalhaste isso em ti para depois ficares exposto a esta tua nova realidade que no fundo se calhar era uma coisa que tu querias porque pronto, faz parte dos teus objetivos. Sim, ou seja, é uma proatividade inerente à realidade, percebes? Eu não posso dizer, eu gostava de fazer mais podcasts e fico assim à espera. Certo. Tipo, se for para fazer, as pessoas vão me convidar. Não. Há uma parte muito grande dessa possibilidade que depende única e exclusivamente de mim e de um trabalho consistente que eu posso fazer. Nada garante que se eu me expuser muitas vezes ao meu interesse de fazer podcast, eu eventualmente seja convidado para um. Mas em última instância eu posso fazer o meu. Certo. Percebes? Agora, nós temos que todos estar preparados para a hipótese das coisas não acontecerem como nós queremos. Mas aí o melhor é os nossos objetivos serem muito mais abstratos do que concretos. Não é? Eu não pensar em fazer podcast, eu pensar em ajudar pessoas através da minha experiência. Eu não pensar em ter a casa de sonho, eu pensar em ter uma casa na qual me sinto confortável. Tipo, não é sobre a dimensão, é sobre a essência. E a forma como nós podemos olhar para a nossa vida dessas duas maneiras, não é? Concretizando ou tornando abstrato
o conceito que nos vais dar, esse sentimento que nós achamos que o concreto nos vai dar, é que vai definir provavelmente a quantidade de vezes que nós nos vamos sentir frustrados em relação à nossa realidade. Eu tenho um exemplo muito claro em relação a mim mesmo. Eu sempre fui muito uma pessoa com uma visão muito a longo prazo. Eu tendo a olhar sempre para as coisas lá para a frente. Desde muito novo eu sabia que queria ser pai, eu escolhi a minha carreira profissional com base nessa premissa. Não necessariamente em ser pai, mas no tipo de pai que eu queria ser. Portanto, na presença que eu queria ter na dinâmica familiar. Depois, defini muito bem quais eram os passos de carreira que eu queria dar e a forma que queria crescer para a X idade, ter independência financeira, Quando eu comecei a tornar um pouco mais abstratos os meus objetivos e a dar alguma leveza à possibilidade desses objetivos mais concretos não se concretizarem, eu acabei, não é por fazer o oposto, mas eu deixei toda uma carreira que já tinha bem encaminhada para ter eventualmente essa independência financeira a uma idade muito, muito mais cedo do que o costume, e neste momento estou há 1 ano sem receber um cêntimo para construir uma empresa que está totalmente alinhada com aquilo que eu quero fazer, que é promover a saúde mental nas pessoas. Sim, é uma empresa, sim, espero eu que seja uma empresa com sucesso e que seja capaz de dar resultados e lucro e trazer-me essa prosperidade financeira na mesma, mas está 100% alinhada com o meu propósito. Bem, se eu não o conseguir fazer, não sei, se mudo o meu objetivo, se tento concretizar o meu propósito de outras maneiras, isso agora não me interessa. Eu estou focado aqui e tenho que assumir que isto vai acontecer, não posso duvidar nem por um segundo. Mas se não acontecer desta maneira, eu tenho 2 hipóteses. Ou tento que aconteça de outra, ou mudo a realidade que eu quero que aconteça. Mas a parte de querer contribuir para que a sociedade passe a estar num lugar melhor depois de eu fazer o que quero fazer, essa parte está lá presente. E esse objetivo, todos os dias, faz com que eu me sinta satisfeito com a minha condição atual, independentemente se concretiza ou não depois essas coisas mais materialistas ou mais concretas, percebes? Porque isto é totalmente abstrato, fazer as pessoas sentirem-se bem ou trazer bem-estar às pessoas. Isto pode acontecer de 1 milhão de maneiras, não é? E depende de pessoa para pessoa, não é? E pode ser a uma como pode ser 1 milhão. Mas eu estou focado num de cada vez. Eu só me interessa a mim que a nossa conversa de hoje chegue a uma pessoa. A uma. Até pode ser tu. Até pode ninguém ouvir o podcast ou as pessoas que estão aqui connosco da produção. Ou seja, tem que ter um propósito. Fazer só por fazer, na expectativa de eu fiz e tem valor. Não, isto só tem valor se alguém lhe der valor, não é? Portanto... Tu há bocado falávamos sobre o potencial e eu também penso muitas vezes sobre isto. Tu não achas que nós, e se calhar principalmente homens, pelo menos eu sinto assim, não sentes que nós estamos bué de vezes preocupados com atingir, concretizar, tipo, chegarmos sempre ao nosso máximo potencial? Tu preocupas-te com isso? Sim, eu acho que nós tendemos a ser mais competitivos. Mas, ou seja, isso tem a ver com questões da nossa humanidade. Ou seja, enquanto seres vivos, mamíferos de uma sociedade hierárquica, nós sabemos que depois as pessoas acreditam ou não acreditam nestas coisas. Isto para mim não há grande coisa para acreditar, porque é ciência, mas nós temos grande proximidade com uma data de outros mamíferos que funcionam em sistemas hierárquicos em que só o macho alfa é que tem acesso às fêmeas e a procriar. E em última instância nós servimos para isso. Nós servimos para perpetuar a existência da nossa espécie. Nós, eu e tu, na linha temporal do que vai ser a existência do ser humano, em princípio, somos uma brisa. Uma migalha. Nada. Portanto, nós estamos aqui para perpetuar essa linha. É por instinto de sobrevivência. Isso só acontece se nós sobrevivemos tempo suficiente para nos reproduzirmos. Idealmente, mais do que nós somos, neste caso, mais do que 2, que é do nosso lado e depois do lado da nossa parceira. Claro que hoje em dia vivemos em sociedade e depois tens toda uma cultura monogâmica, principalmente na sociedade ocidental, e portanto as coisas já não são exatamente assim, mas esse instinto está lá e pode-se demonstrar de outras maneiras. E uma delas é exatamente em relação a questões de estatuto, seja ele estatuto social, ou estatuto financeiro, ou estatuto o que quer que seja. Mas nós temos tendência para a hierarquia, essa é a parte importante. E por isso é que, sendo essa uma das principais variáveis através da qual principalmente os machos nos seres humanos se estabelecem em questões hierárquicas, nós acabamos por competir em qualquer área que nós nos envolvemos, porque é essa a nossa forma de estar essencial, básica, primária, instintiva. Só que, obviamente, quando
Para já, nós em princípio já garantimos que não precisamos disso para sobreviver, não é? Vivemos numa sociedade, apesar das suas desigualdades, bastante igualitária. A maior parte das pessoas tem acesso às condições mínimas de sobrevivência em condição razoável. Claro que há pessoas que não têm, idealmente chegaria a toda a gente, mas na grande maioria é isso que acontece. E, portanto, nós não precisávamos de viver assim. Mas isso não deixa de nos afetar principalmente a nossa percepção própria. Vai exatamente à nossa dimensão psicológica, que é subjetiva, não tem a ver com, na realidade, nós estarmos no topo da hierarquia ou no fundo. É sobre a forma como nós nos sentimos e como achamos que os outros se sentem em relação a nós. Deixou de ser... Nós deixámos de conseguir resolver estas questões literalmente à porrada. Percebes? Portanto, como é subjetivo, ou seja, o dinheiro é um conceito que foi inventado por nós, os cargos das empresas é um conceito que foi inventado por nós. Podemos dizer que em última instância esta pessoa é melhor que esta. Não podemos. Não podemos e não queremos. Mas se nós temos uma essência que foi criada nessa premissa, por muito que nós queiramos impor sociedade e humanidade nisso, há uma essência que sofre com essa entropia. E é isso que nos causa essa frustração, essa disparidade, não é? Que depois nos causa... Olha, eu, por exemplo, comigo, eu tenho um certo grau de dismorfia corporal. Tipo, eu nunca estou satisfeito com o corpo com que estou e não me sinto confortável e acho constantemente que estou a ser escrutinado na rua pelas pessoas, que as pessoas sentem em relação ao meu corpo, o mesmo que eu sinto. Portanto, depois cada um isso vai expressar de forma diferente e nós vamos usar essas variáveis, por norma, para as quais nós somos mais suscetíveis, como o mais importante método de comparação, estás a ver? A única coisa que interessa e depois essa tendência com a nossa incapacidade para nós expressarmos estas fragilidades, para nós partilharmos uns com os outros essas experiências e essas percepções e para nós as desconstruirmos, porque no fundo se eu disser isto vai dar para mim assim, pá, Mas estás bem, mano. pronto, é isso. Que me vai dar um sentido de identificação, de partilha, de comunidade. Se nós não tivermos isso, estas frustrações ou estas inquietudes vão aumentar de dimensão, vai ganhar mais espaço na nossa cabeça, nós vamos lhes dar cada vez mais atenção, vamos dizer ao nosso cérebro para cada vez dar mais atenção, portanto entramos num ciclo negativo até que ela ganha uma dimensão tão grande que nos deixa sequer de ser capazes de percepcionar outras realidades, de aproveitar outras coisas, de mudar a nossa visão da nossa vida. E depois, claro que isto não é... Nada é generalizável do que eu estou a dizer, mas é quase como uma premissa para o que depois causa as depressões e as pessoas sentirem aquela sensação de desespero, de vazio, de não haver outra alternativa. Porque as coisas a que nós damos atenção, nós estamos automaticamente a dizer ao nosso cérebro que é para dar atenção. E, portanto, é um ciclo positivo e é como, sei lá, um hábito. Nós, para implementarmos, para ser efetivamente um hábito, não é um hábito passado uma semana, ou 2, ou 3, não é? É quando nós, durante, se calhar, um mês, tivemos hiper focados em que aquilo se tornasse uma realidade presente no nosso dia-a-dia, sei lá, escovar os dentes de manhã, não faço ideia, vou pegar numa coisa, mas se calhar durante o mês vais-te esquecer uma outra vez e depois que vais-te esquecendo cada vez menos à medida que as coisas avançam, até cá um dia em que vais a sair de casa sem lavar os dentes e a boca começa-te a saber mal. Pronto. Quando chega a esse momento, tu já não estás a prestar atenção a isso porque já não precisas, e então a tua atenção vai para o outro lado, mas esse hábito já está incorporado. Só que quando são coisas que não são objetivas, quando têm só uma dimensão de experiência interna, tu não consegues fazer isso, não é? Não consegues sanar essa realidade, a não ser que queiras, a não ser que faças acompanhamento psicológico, a não ser que ganhes ferramentas para lidar com essa frustração e a diminuas, a combatas. Então as coisas começam a ganhar uma dimensão na nossa cabeça até que nos preenchem a nossa total atenção e nós não conseguimos ver mais nada, não temos outra saída. E isso é o que uma depressão, seja ela patológica ou não, nos causa e por isso é que é difícil muitas vezes de compreender e as pessoas dizem, mas estava tudo bem e esta pessoa não tinha razão nenhuma para fazer isto. Não tinha, achamos nós, objetivamente. Mas isto são questões que mexem com a nossa dimensão subjetiva. Uma depressão tem um impacto físico, ou seja, causa danos no nosso cérebro. Mas eles não são identificáveis relacionalmente, não é? E, portanto, quando isto acontece e a pessoa começa a caminhar para uma depressão major, para uma depressão severa, profunda, se ela não tem uma razão objetiva para se estar a sentir assim, as outras pessoas têm muita incapacidade de lidar com isso
e de as tratar dessa forma e de estarem atentos aos sinais que podem indicar que essa pessoa, a certo ponto, acho que a única forma que tem de se aliviar dessa frustração, desse desespero, desse sentimento, é decidir terminar com a própria vida, porque lá está, não há nenhuma alternativa. Tu, entretanto, tu viajaste muito ao longo do discurso e foste para um sítio que ainda não queria ir já lá. Porque a minha questão tinha a ver com a performance, porque eu sei que és uma pessoa super ativa, não é? Tu estás a lançar o teu próprio negócio há mais ou menos um ano, tens um papel muito ativo naquilo que é saúde mental na sociedade, falas muito, vais a muitos podcasts, vais à televisão, gostas de ler, tu priorizas o sono, já percebi que ou seja, é engraçado porque eu ao ouvir-te, houve muitas coisas que eu me identifico, há muitas coisas na forma como tu vives a tua vida com a qual eu me identifico a 100%, e há outras que não tanto, mas que eu penso, olha, o gajo está mais certo do que eu, ou pelo menos, olha, se calhar devia inverter a ordem das minhas prioridades e fazer mais como ele. Por exemplo, tu gostas de treinar, praticas desporto, acho que é uma das ferramentas que utilizas para manter. Sim. Como é que tu falas em prevenir, preservar, prevenir e reagir? Acho que é uma das ferramentas que usas para preservar a tua saúde mental. Mas priorizas o sono. Se tiveres que deixar de treinar para dormir as tuas 7, 8 horas, tu deixas. Pronto, eu faço um bocadinho ao contrário. Mas a maioria das pessoas faz. Erradamente. Sim. Eu tenho tão consciente de quantas horas é que eu preciso dormir para ser funcional na totalidade e para estar mais próximo do meu máximo potencial no dia-a-dia, que trocar isso por a sensação de satisfação de ok, fui treinar e resolvi esta questão, o valor, ou seja, o salto é muito mais positivo quando eu durmo do que quando eu treino. Certo. Portanto, por muito que isso me cause alguma inquietude e que eu fique desconfortável e que eu comece a ter sentimentos mais negativos em relação ao meu corpo, eu prefiro lidar com isso e no dia a seguir ir treinar do que fazer isso e no dia a seguir não trabalho e começo a ficar a sentir-me culpado de não ser capaz. Apetece-me dormir uma cesta e dou por mim e fiquei ali 1h30 e depois já nem dormi uma cesta, mas fiquei agarrado ao telemóvel. Portanto, um dia inteiro estragado é muito pior do que ter que lidar com de manhã, quando me olho ao espelho, estar desconfortável. Lá está, porque tenho vindo a desenvolver ferramentas para isso e consigo colmatar um bocadinho esse sentimento. Mas são escolhas, todas elas muito conscientes, percebes? E vem de uma autoeducação constante, de uma priorização. Eu acho que, sabe, eu tenho dúvida com essa palavra. Eu acho que é priorização. Acho eu. Vamos assumir. Mas uma priorização muito, muito consciente e muito calculista, sabes? É quase como se eu estivesse a fazer contas constantemente para ver. E o objetivo é sempre esse, é ir no melhor caminho, que inevitavelmente é um caminho de consistência. É preferível um bocadinho todos os dias do que muito de uma vez, porque efetivamente a probabilidade de valor incremental a longo prazo ser maior com consistência do que com intensidade é considerável. E além da consistência, tu usas algum tipo de ajuda externa? Por exemplo, tu tomas suplementação? Sim, eu fiz inclusive análise para perceber quais é que são as vitaminas ou minerais ou alguns componentes dentro do meu corpo que estejam em falta e faço essa suplementação de acordo com essas lacunas. Por exemplo, eu adormeço com imensa facilidade, mas o meu sono é sempre muito leve e eu acordo muitas vezes. E então fui consultar uma médica do sono e isto já é uma coisa hiper especializada, mas é bom e peço desculpa, cada vez mais é acessível às pessoas compreenderem-se um pouco melhor, principalmente no que são as suas lacunas em termos desta parte de suplementar e poderem muitas vezes resolver questões na vida delas que elas acham que é por 1001 razões e na verdade é só porque se calhar estão a alimentar de uma forma não tão ótima para elas quanto elas acham, até porque hoje em dia as pessoas alimentam-se e treinam com base no que veem nas redes sociais. Se resulta para ela, vai resultar para mim. Errado. Erradíssimo. Verdade. Natural que assim seja, porque isto é uma coisa gira que podemos falar, que é nós temos tendência pegando naquela ideia da transversalidade, a considerar que uma pessoa, porque tem reconhecimento numa certa área ou porque é uma especialista numa certa área, tem igual credibilidade para falar de tudo o resto. Então tu, quando chegas ao perfil de alguém no Instagram que é um PT e que tem 2 milhões de seguidores no Instagram, se ele falar sobre política tem tanta credibilidade como tem enquanto PT. É mentira.
Ou seja, esta premissa é mentira. Não quer dizer que ele não tenha imenso conhecimento político, mas eu não posso assumir que ele é bom a política porque é bom como PT. Mas nós fazemos isto. Isto não serve a facilitar a sua capacidade de percepção do mundo. É muito mais simples assim, não é? Pá, por isso é que, sei lá, pessoas com muita visibilidade e reconhecimento público são tendencialmente mais confiáveis. Há uma data de coisas que é importante nós estarmos conscientes de que nós vamos fazer inconscientemente para não deixarmos que elas aconteçam tantas vezes. E uma delas é que influencers percebem imenso de alimentação e de treino. Mentira, não é? Senão não era preciso estudar nutrição, não era preciso estudar desporto, ou fisioterapia, ou medicina em última instância, não é? São pessoas que dedicam grande parte do seu tempo à compreensão do ponto de vista clínico ou académico destes conceitos. Alguma coisa elas têm que saber mais do que as pessoas que emagreceram por causa de um batido qualquer que viram na internet. Sem dúvida. É difícil fazer este exercício constantemente. Pode ser um bocadinho dispendioso, pode, mas em última instância mais vale pagar uma consulta de uma vez com um nutricionista para fazer uns exames e sabermos o que é que precisamos, do que andarmos meses e meses e meses a comprarmos o alimento não sei o quê e a suplementação não sei o que mais que nos disseram, gastamos 10 vezes mais ao longo do tempo e em última instância voltamos a acabar a ir ao nutricionista porque de repente passámos de estar numa zona neutra ou ligeiramente negativa para uma situação de doença real que vai ter um dispêndio muito maior acumulado. Só que em relação à nossa saúde, a maior parte das pessoas trabalha numa dinâmica reativa. Ou seja, nós só tentamos tratar-nos... Nós vamos ao hospital tratar doenças, nós não vamos tratar saúde. Saúde trata-se em casa todos os dias. Nós lá vamos receber medicamentos para voltar a ter saúde, não é para a ter em primeira instância. Muito bem visto. E portanto, essa questão da preservação e da promoção que eu falo constantemente, é as pessoas começarem a perceber que devem olhar para a sua saúde mental da mesma forma que olham para a física. Nós já percebemos que temos, pelo menos em teoria, as pessoas já sabem que se devem alimentar bem, fazer exercício físico e dormir bem. Não percebem para que é que isto serve também para a dimensão psicológica, mas faz parte, é um processo, havemos de lá chegar. Agora, é importante perceber que isto faz com que seja muito menos provável o acontecimento de efetivamente ficarem doentes. Nós não precisamos que as coisas cheguem para nós as percebermos. É isso que nos diferencia da maior parte das espécies. Nós temos essa racionalidade, nós conseguimos olhar para o futuro e pensar numa possibilidade que ainda não nos aconteceu. Outras espécies não conseguem fazer isso. Cruzam-se, há um certo conhecimento de comunidade em que se eles veem um possível predador, fogem. Um bebê que nunca tinha visto um predador passa a aprender que é para fugir quando ele aparece. Mas ele não consegue que outro lhe conte como é que se parece um tigre e como é que se parece uma girafa e de qual é que se foge, não é? Ele tem que ver, ele tem que experienciar. Nunca tinha pensado dessa forma. Estes exemplos são às vezes quase que parecem ridículos, mas é exatamente desta maneira que eu acho que consigo chegar a um ponto de aceitação da nossa dimensão humana diferente da maior parte das pessoas. É exatamente eu perceber o que é do quê, percebes? Porque é que nós nos comportamos de certas maneiras dentro de umas áreas da nossa vida e de outras maneiras, ou de várias maneiras dentro de outras. Mas há comportamentos que são instintivos, que vão para além da nossa personalidade, vão para além das nossas ambições. São questões que nos garantiram que nós estamos aqui hoje. E, portanto, se nós não tivermos isso em consideração, muitas vezes as pessoas dizem, esta pessoa é egoísta, ou como é que é possível ele fazer isto? É super possível. É super possível, é expectável. Agora, podemos não gostar, podemos decidir que não queremos estar perto dessa pessoa porque ela tem tendência a aceder ao seu instinto e não a responder aos estímulos. Ou então a ter uma personalidade mais narcisista. Mas temos que estar preparados para a hipótese disso acontecer e não acharmos que o mundo nos está a cair em cima e que aquela ação que fizeram, que nos afetou, é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre a pessoa que a fez. Ela não está a pensar em nós. Ou pelo menos nós, enquanto eu, João Francisco, pode estar a pensar eventualmente nas outras pessoas, mas é um grau muito menor do que está a pensar em si mesmo. E está tudo bem. Somos todos assim. Não há hipótese de ser de outra maneira. Já nos perdemos outra vez. Não perdemos, porque eu estou a ouvir e eu sei, pronto, é a minha função também saber onde é que nós estávamos, porque eu perguntei-te a suplementação e tu falas muito na questão da prevenção e eu também levo assim a vida. E tem sido vários estudos e é uma coisa na qual eu me tenho debruçado e pensado sobre, que é os níveis de testosterona nos homens historicamente estão a ficar mais baixos. Sim. Porque nós já não temos tantos trabalhos físicos, muitas das vezes também não temos vidas mais sedentárias e
Eu fui... sobre tudo isso, é a alimentação e o exercício físico. Sem dúvida. Só que eu tenho uma vida muito ativa. Que, pronto, pá, eu tenho o meu emprego, tenho aqui o estúdio, tenho o podcast, tenho o digital e ainda treino. Tento sempre conciliar tudo isto com treino. Eu treino menos do que gostaria. Eu já cheguei a treinar 5 vezes por semana. Hoje em dia não consigo. E fui desafiado há mais ou menos coisa de um mês pela Max Teron, que é um suplemento novo agora no mercado. Desafiou-me a tomar, pá, e eu sou um bocado sempre cético em relação, eu sou sempre pills free, lá vinha eu com o inglês. Sim. Tento sempre não tomar medicamentos, mas na verdade consultei-me junto de amigos médicos e isto é composto por extratos naturais, zinco, magnésio, vitamina B6 e extrato de maca, que é uma planta. Pá, e eu assumia a testosterona sempre só por forma sexual. Mas no homem vai muito além disso, também tem a ver com performance cognitiva e física. E na mulher também, atenção, ela só tem em menos quantidade. Ok, olha, pronto, sim, tem mais estrogénio, certo? Sim, E menos e testosterona. Pronto. E pronto, no fundo, a Max Teron patrocina aqui, apoia o episódio de hoje e trouxe-te um miminho que eu te queria oferecer. Obrigado. Para caso tu queiras incluir na tua suplementação, estás à vontade para o fazer, pronto. Boa. Obrigadíssimo. Nada. E é isto. Contas pagas? O que é que eu te queria falar? Há uma frase que tu disseste num podcast e eu transcrevia porque queria que tu a explorasses aqui. Gerações anteriores tinham dificuldades em aceitá-la, ou seja, problemas de saúde mental, mas as gerações de agora têm dificuldade em aceitar as suas consequências. E eu achei isto interessante, porque tu, e já falaste isto várias vezes ao longo deste episódio, falaste em banalização dos problemas de saúde mental. E eu queria perceber porque é que tu achas que existe uma maior aceitação, mas uma maior dificuldade em aceitar as consequências de... Eu acho, isto é a minha crítica à nossa geração e é também a crítica da geração acima da nossa, que é... nós temos muita dificuldade em responsabilizar-nos pelos nossos próprios atos, ou em termos de um sentido de agência em relação à nossa própria vida. Por percepção, isto não sou eu a afirmar nada além da minha própria opinião, aconteceu aqui, parece-me ter acontecido aqui uma coisa, e várias conversas que eu tenho vindo a ter comprovam que foi a geração dos nossos avós, sim, talvez dos nossos pais, depende da idade, foi a última que teve incluída no seu progresso enquanto pessoas, o serviço militar obrigatório. E isso incutiu-lhes um certo sentido de responsabilidade, estrutura, contributo para o coletivo em detrimento do individual. Isso levou-os também a dar uma educação aos nossos pais, à geração acima da nossa, muito severa, muito regrada, muito rígida, muito intransponível. Os nossos pais já cresceram numa sociedade muito mais liberal, muito mais aberta, muito mais disposta à discussão, com formatos de famílias nucleares talvez diferentes. A dinâmica do divórcio, como nós sabemos hoje em dia, não é muito mais comum, é muito mais comum que as pessoas ficarem juntas até ao fim da vida. Virou totalmente em relação ao que se tinha passado, e isso tem dezenas de benefícios. Mas essa geração que viveu, não em total disparidade com a geração anterior, mas um bocadinho em fuga da realidade a que tinha sido exposta, criou a nossa muito na premissa de eu odiava o meu pai, eu quero que o meu filho goste de mim. E então o foco não deixou de ser necessariamente sobre a educação e passou a ser sobre como os pais queriam que os filhos se sentissem em relação a eles. E então apareceram os pais fixes. Os pais que deixam fazer tudo, os pais que não obrigam a nada, os pais que não incutem nada em casa. Claro que isto, ou seja, nadas e tudos não existe, é uma região cinzenta. Eu estou a dar o exemplo no máximo, no expoente máximo para as pessoas perceberem. Criou-se então aqui uma zona em que os pais queriam garantir o bem-estar dos filhos, em última instância é isto, muitas vezes em detrimento de lhes dar as ferramentas para garantir o seu próprio bem-estar. A geração anterior à nossa é altamente capaz, altamente trabalhadora, altamente focada, altamente resiliente. A nossa é o total contrário. Nós não conseguimos estar quietos em lado nenhum, nós não conseguimos apanhar secas, nós não nos conseguimos comprometer muitas vezes com trabalhos e com compromissos a longo prazo. Uma das coisas que também não nos ajuda em Portugal, em específico,
há poucas condições e oportunidades, principalmente do ponto de vista laboral, portanto também causa essa frustração, mas podemos passar para outras realidades da nossa vida. Temos muita dificuldade nos compromissos amorosos, temos muita dificuldade nos compromissos sociais, nós não chegamos a horas a lado nenhum e é como se estivesse tudo bem. O meu tempo não é mais importante que o teu. Se eu combino contigo 1 hora, a não ser que se define entre os dois, olha, como aconteceu hoje, que dá-nos jeito aos dois atrasarmos um bocadinho a nossa dinâmica. Se não, chegar atrasado é uma coisa que se normalizou genericamente, globalmente, mas é uma falta de respeito. O que isso quer dizer é, o meu tempo é mais valioso que o teu, portanto tu podes gastar um bocado mais do teu à minha espera. A geração dos nossos avós chegava 10 minutos no mínimo antes a qualquer sítio, mesmo que fosse para nada. Eles combinavam um café com um amigo, não interessa. Havia um sentido de compromisso e de respeito diferente. E o mesmo se passa em relação a nós próprios. Ou seja, nós ao fazermos isso também não nos estamos a respeitar a nós próprios enquanto indivíduos, porque é essa a imagem que nós passamos para a outra pessoa. É uma pessoa que não quer saber. Eu não sou uma pessoa que não quer saber, eu quero saber. E portanto eu tenho que me comportar de acordo com isso, senão é só teoria, não vale nada. E em relação à saúde mental nós fazemos isto. Passámos a viver numa sociedade que muito mais facilmente aceita a possibilidade de alguém estar com problemas de saúde mental, mas a nossa geração, não necessariamente a dos nossos pais, tem muito mais facilidade em fazer terapia, falar sobre o assunto, mas ter comportamentos no seu dia-a-dia que também tenham um impacto positivo na sua saúde mental, aí tem muito mais dificuldade. Tem muito mais dificuldade em diminuir o tempo que passa a olhar para o telemóvel, tem muito mais dificuldade em assumir um compromisso em relação a hábitos de exercício físico ou de alimentação diferentes dos que já tem, e fica a queixar-se de que as coisas estão mal sem mudar absolutamente nada na sua realidade para que elas melhorem. Porque há um certo grau, lá está, na dinâmica da preservação e promoção da nossa saúde mental, que só nos cabe a nós tomar. Mesmo quando entramos na parte da doença, quando estamos mal já, continua a haver um espaço grande de progressão que pode vir única e exclusivamente de responsabilidade individual, de ação nossa. Se nós podemos estar a tomar os fármacos que nós quisermos e a fazer o acompanhamento que nós quisermos. Se nas outras variáveis da nossa vida que estão responsáveis pelo nosso bem-estar, nós não formos capazes de ter hábitos que estão de acordo com essa promoção do bem-estar, nós não vamos ficar melhor. E a nossa geração tem muita dificuldade em fazer isso. Está à espera que alguém resolva ou que alguma coisa resolva e, principalmente, não só que essa resolução seja externa na sua totalidade, como que seja imediata. Porque nós queremos existir à velocidade da sociedade a que nós criámos. E os nossos pais viveram numa sociedade analógica. As coisas demoravam o seu tempo. As cartas vinham pelo correio. Hoje em dia as nossas cartas vêm por um SMS e é instantâneo. Instantâneo. E quando toda a tua realidade externa é instantânea, tu começas a esperar que a tua realidade interna também seja, mas isso não é assim. O nosso corpo é biológico, não é tecnológico. E portanto, nós não conseguimos responder aos estímulos da mesma forma com que os estímulos conseguem responder a eles próprios. Isso causa-nos frustração. Por isso é que nós temos sempre a sensação, a questão do FOMO, isso não tem outra forma de se dizer, vem exatamente, nós nos sentimos constantemente atrasados em relação ao que está a andar à nossa volta. Porque tudo está a andar muito mais rápido do que nós achamos. Não está. Cada coisa em sua realidade está a andar à mesma velocidade que está a andar para nós. Os segundos passam iguais para todos. Mas quando nós vemos 5 pessoas que nós tendencialmente vemos sempre todas juntas, e de repente vais ver stories todas e uma está num casamento, a outra está a ir ao espaço, a outra está em, sei lá, na Guatemala, a outra está a nadar com tartarugas e a outra está a ganhar o prémio Nobel, nós achamos que todos eles fizeram todas as coisas ao mesmo tempo que eu não saí da cama. Claro que nós ficamos frustrados, mas e se nós formos capazes de perceber, ok, eu estou mal, eu já identifiquei que eu estou mal, o que é que daqui que sou eu, das coisas que eu faço, eu posso fazer diferente para, mesmo que eu não passe a estar bem, eu estar melhor do que estou agora. Porque estar melhor não é estar bem, mas é bom. Nós partimos para algum sítio que é uma zona mais positiva do que a que estamos neste momento. E nós esperarmos que essa iniciativa venha de fora é egoísta, é infantil e honestamente é bastante limitante, não é? Aí é acreditar no destino, em última instância. Como é que tu lidas com essas tuas frustrações? Porque de certeza que tu também olhas para o lado. Todos olhamos, e isto é um exercício, eu estou a fazer esta pergunta porque não é? Tu tens essa desconstrução muito lógica de tudo isso que é normal nós sentirmos. E eu tendencialmente não sou afetado por olhar para o lado dessa forma negativa, porque eu acho que sei dar tempo ao tempo. Sim.
Contudo, também não fica à espera que as coisas aconteçam, não é? Um gajo está sim. a trabalhar e está a produzir para que as coisas aconteçam mais rápido. Mas tenta aceitar o ritmo das coisas. Como é que tu, João Francisco, lidas com isso? Porque tu também olhas para o lado garantidamente. Eu tenho alguma dificuldade em dar tempo ao tempo, mas, ou seja, o meu exercício é fazer exatamente isso. Quando estou em momentos de maior frustração porque as coisas não estão a correr exatamente de acordo com o que eu me estou a promover a que aconteçam, tenho que ter essa capacidade de encaixe, de digerir essa frustração, de lidar comigo mesmo. A minha namorada está-me sempre a dizer e gosta imenso comigo, porque de vez em quando saem-me estas reivindicações e acredito que tenhas sentido igual. Há certos temas que mexem mesmo comigo, isto vem do meu fundo, porque é quase como tu estares a ver uma pessoa na linha do comboio, com o comboio a vir e ela não se mexe, tipo, sai daí, é só dar um passo ao lado, sai daí. Só que a única diferença em relação a estes temas é que tu não podes ir puxá-la mesmo que tu quisesses. Não dá. A única forma dela sair dali é pelo próprio pé. E ver isto, ou seja, obviamente, frustra-me ainda mais para eu fazer um trabalho diário e contínuo de tentar desconstruir esta ideia e de fazer com que as pessoas tenham uma visão ligeiramente diferente, ou que tenham sequer uma visão, porque às vezes não têm, não é? Ou seja, estão na vida delas e as coisas estão a passar e está tudo bem. Mas isto se calhar pode ajudá-las a viver um bocadinho melhor. Mas frustra-me ver esta perpetuação e muitas vezes a pioria deste traço característico da nossa geração para a geração a seguir. Porque os meus irmãos, a minha irmã mais nova tem 18 anos de diferença de mim. Nós somos 5. Portanto, eu estou a ver basicamente 2 gerações pelo menos diferentes abaixo de mim, contacto direto. Tu és o mais velho? Eu sou mais velho. De todos? Sim, Okay. sou mais velho dos Engraçado, eu sou o mais novo, de 3. E portanto, eu consigo identificar que as gerações que vêm a seguir não são muito diferentes da nossa. Na verdade, são muito parecidas. E portanto, ou nós começamos, é muito mais fácil de mudar ou vamos dizer, entre aspas, formatar estas gerações que ainda não começaram a ter esses comportamentos de forma consciente, a terem comportamentos melhores, do que tentar mudar as gerações anteriores, porque já têm uma ideia muito preconcebida sobre as coisas e, portanto, existe destruição e reconstrução. Nas gerações mais novas, não. Estamos apenas a construir da base e a usar as premissas certas para o fazer. Mas eu gostava que fosse já uma geração muito mais capaz de lidar com as frustrações da sua realidade, e uma delas é muito triste, especialmente no nosso país, que é nós vivemos pior do que os nossos pais viveram, e isso é uma realidade inconstatável. E eu gostava que eles fossem já um bocadinho mais capazes de lidar com isso e ganhassem um maior sentido de responsabilização para que essa realidade seja diferente. Não esperarem que seja a geração anterior a resolver, porque infelizmente a geração anterior já não vai estar em capacidade de resolver mesmo. Hoje em dia os nossos pais se calhar conseguem-nos dar alguma ajuda em algumas coisas, quem tem essa facilidade, mais uma vez estando a falar genericamente, a nossa geração em princípio muitas delas já não vai ter, já não vai conseguir ajudar. E portanto a geração que aí vem tem que estar pronta para isso, ciente, consciente e agir em conformidade. É preciso nós ganharmos sentido de agência sobre nós mesmos. Não estás bem? Muda-te, não esperes que o mundo mude todo à tua volta. No fundo é isto. Tu tens uma postura de zero vitimização, não é? No fundo, a vitimização irrita-te. Irrita-te imenso. Irrita-me especialmente porque muitas vezes, ou seja, quase que agora já não, mas pouco num período curto ou médio, depois do meu pai morrer, essa vitimização era quase esperada por parte das pessoas, e o que as surpreendia era não encontrar esse sentimento. E as pessoas tinham pena de mim, que era uma coisa que me tirava do sério. Eu não tenho pena de mim, porque é que tu tens? Uhum. E tens pena do quê? Tu não fazes ideia quem é que eu sou. Sabes o meu nome, a minha história e tal, mas o que é que há para ter pena? A vitimização parte de um pressuposto que as pessoas acham que são muito mais do que são realmente. Como nós, há 7 bilhões. Nós somos especiais na nossa identidade própria, em mais nada. Para fora somos todos iguais. Temos as variabilidades genéticas, físicas, conseguimos distinguir, mas objetivamente todo e qualquer ser humano tem o mesmo valor. É um ser humano, não é o ser humano. E quando todas as pessoas vivem nessa dinâmica de eu sou o centro do mundo e tudo é sobre mim, e tudo o que acontece que me afeta negativamente é sobre mim, não é. É sobre a aleatoriedade do mundo. Há 1 milhão de coisas a acontecer e de vez em quando essas coisas chocam connosco.
e podem nos afetar positivamente ou negativamente, mas não, a maior parte delas não são sobre nós. Só são sobre nós as coisas que nós fazemos. E portanto, quanto mais eu der valor às coisas que eu faço para percepcionar a forma como a vida me corre, melhor eu vou lidar com a minha vida, seja ela qual for, porque é só consequência de mim mesmo dentro do que eu controlo. O que eu não controlo, eu não posso ficar frustrado, não é? É um bocado, sei lá, uma pessoa vai de férias e chega ao sítio onde vai de férias e está a chover. Tenho duas hipóteses. Eu fico no quarto ou visto uma gabardina e vou para a rua e vou passear, sei lá, vou fazer o que eu quiser. Ou aceitas e tiras o maior partido daquela Então situação. ficas a ler, nem cama, também se quiseres. Tens várias opções. Agora, ficar chateado é que é só uma perda de tempo. Tens 10 minutos para ficar chateado. Ficas ali a remoer, mas depois reagir, fazer qualquer coisa. É isso, alastrar esse sentimento é o que me faz depois acabar por me afastar de religião, seja ela qual for, percebes? É a ideia de pôr nas mãos de uma entidade superior a minha realidade. Tipo, é uma punição ou é um prémio. O que é isso? Parecemos crianças na escola. Tipo, precisamos de reforço positivo e negativo para nos autorregularmos. Não temos agência, não temos identidade, não sabemos tomar as nossas próprias decisões e lidar com as consequências delas. E portanto, ou seja, eu frustra-me porque eu sei, é muito difícil fazer isto, não é? Dá imenso trabalho, é muito duro, é muito duro fazer, mas eu acho que isto não é um desafio à fé de todo. Acho ótimo as pessoas terem fé e regerem-se por certos valores, principalmente quando são valores alinhados com os meus. Não é? Os meus valores são muito alinhados com a religião católica. Eu não sou católico, eu não tenho fé na entidade, mas eu sigo mais ou menos pelos mesmos valores, do respeito pelo próximo, da solidariedade, da justiça, por aí fora. Agora, a doutrina é que eu não consigo mesmo conceber. E frustra-me porque é tão lógico. É tão lógico. No fundo é isto. É tão lógico que é só as pessoas pararem 2 minutos para pensar e perceberem, ok, em última instância, a única pessoa com que eu posso contar é comigo mesmo. Mas isto é muito pouquinho. Nós vamos precisar das pessoas à nossa volta. Sem dúvida. E portanto, vamos aceitar que as pessoas à nossa volta, em última instância, vão se preocupar mais com elas do que connosco. Está tudo bem. 2, que nem tudo o que elas fazem que nos afeta é sobre nós, provavelmente nada. Vamos partir para o total contrário. Claro que não é assim, não é? Há muitas coisas que nós fazemos que é efetivamente a pensar no outro, mas por norma elas são bastante óbvias. Eles dizem-nos, seja para bem ou para mal, não é? Quando dão um presente, o objetivo é darem-te um presente, não é? Não calhou. Os gajos vão comprar um presente numa loja ao calhas, é tipo, a primeira pessoa que me aparecer eu vou dar o presente. Yeah. Mas acima de tudo é aceitarmos essa realidade da nossa insignificância e rirmos disso, darmos leveza a essa ideia de que em última instância nós não somos nada, mas isso é giro, não é uma coisa má, é uma coisa boa. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e o seu contrário, simplesmente convém partirmos da premissa de que é suposto nós deixarmos o mundo num lugar melhor do que quando o recebemos. E a partir daí, em princípio, as coisas vão se guiar pela positiva e a pessoa que vier a seguir a nós vai fazer um bocadinho melhor do que nós fizemos e pronto, e o mundo vai ser um lugar melhor, dando aqui uma visão muito otimista da coisa. Eu perguntei-te isto da vitimização porque também a forma como descreveste e a forma como te posicionas é um daqueles pontos em que eu me identifico a 100% contigo. Mas, a pergunta que tenho para ti a seguir é se sempre foste assim, mas antes de ir aí, dar-te só aqui um bocadinho de contexto, porque eu acho que foi um período curto da minha vida, mas acho que eu já estive no lado da vítima. Eu já me sentia vítima. Porque isto a mim? Porque é que foi assim? Porque é que foi assado? E quando me apercebo, e eu acho importante partilhar isto porque a minha vida mudou para muito melhor quando eu adotei uma postura de deixa-me preocupar com aquilo que eu consigo controlar. E aquilo que nós conseguimos controlar em última instância é exatamente nós mesmos, não é? Tu podes ficar frustrado porque está a chover. Eu hoje, quando saí de casa e vim para aqui, eu atrasei-me 20 minutos porque está a chover. Aquilo frustrou-me, confesso, chateou-me, mas eu perdi 2 minutos a chatear-me com isso e pensei, vou fazer uma coisa que não gosto, que é mandar uma mensagem ao convidado e dizer, pá João, atrasei-me um pouco com a chuva e tu, coincidentemente, ao mesmo tempo estavas-me a dizer, podemos atrasar meia hora, que era exatamente o tempo que eu precisava. Portanto, pá, é sobre isto. E acho que a vida faz muito mais sentido quando tu te deixas de colocar no papel de vítima.
e identifico-me muito com essa tua forma de estar e viver. Mas eu aprendi, ou seja, como eu comecei a sentir que a vida não estava a correr como eu queria quando eu estava no papel de vítima, eu acho que... E também porque tenho algumas características inerentes que me levaram a deixar de o ser, mas a vida meio que me impôs. Pá, passa para o lado de lá e começa tipo a ganhar agência, a ganhar responsabilização da tua própria vida, porque o que está para trás e há coisas que tu nunca vais conseguir controlar. Imagina, se tu tens um pai ou uma mãe negligentes, tipo, isso, infelizmente tu não vais conseguir mudar. Agora, é importante é tu tentares adquirir, através de ajuda, lá está, porque sozinhos nós não vamos a lado nenhum, que te criem ferramentas para tu lidares com essa frustração e, em última instância, ultrapassares isso e viveres uma vida mais preenchida e mais feliz contigo mesmo. E eu queria te perguntar isto para ti foi... Tu sempre foste assim? Este tipo de pessoa? Isto foram valores incutidos pelos teus pais, pela tua família? Porque às vezes não são, às vezes nós só somos assim. E eu até acho que, pela forma como tu falas e pela forma que já te ouvi falar noutros sítios, sinto que se calhar tu és um elemento disruptor na tua família. Em várias frentes, até diria. Principalmente no que toca, até porque tu disseste, quando aconteceu o que aconteceu com o teu pai, tu sentiste que havia uma expectativa que tu te sentisses a vítima. E acredito que isso também tenha vindo, se calhar, às vezes vem de sítios mais próximos como a família. E eu não sei se estou certo, mas vejo-te como um elemento disruptor. Tu foste assim ou achas que aprendeste a ser assim? Eu acho que houve certos elementos da minha família que me incutiram desde novo essa ideia de responsabilização. Isso em casa objetifica-se em coisas tão simples quanto, sei lá, quando começas a pedir para ir sair à noite, os teus pais não dizerem sim ou não, dizerem, pá, tu fazes o que tu quiseres, mas se fores, pá, provavelmente amanhã vais acordar, isto partindo do pressuposto que já estás numa idade em que é para ir sair à noite, estás a ver, em que já é tipo aquele 50-50, nunca sabes se os teus pais vão dizer que sim ou que não, mas em que te dizem, olha, amanhã vamos sair em família para tomar um pequeno almoço às 8 da manhã. Se fores hoje sair à noite, para já, amanhã tens que estar em condições. Vens connosco ou vens connosco. A seguir a isso vais ter que ir estudar porque tens o teste. E no teste, pá, tens que ter pelo menos X nota. Portanto, agora decides tu se queres sair à noite. Se não tiveres a X nota, vais ficar de castigo e ficas não sei quanto tempo sem sair à noite. Portanto, quando tu começas a ganhar cada vez mais capacidade de tomar decisões conscientes e informadas das consequências prós e contras de tomar uma decisão ou outra, tu naturalmente vais começando a ganhar esse sentido de ok, não eram os meus pais, não é a entidade externa que está a definir o que é que eu vou fazer com a minha vida, sou eu muito consciente das consequências. Portanto, eu acho que aí há uma parte que se transpõe para esta ideia que tu estás a falar, se eu sempre fui assim ou não. Eu acho que não fui sempre assim, aliás, eu acho que era um bocadinho mimado, epá, no bom sentido. Felizmente tive essa sorte de ter uma família muito presente, muito disponível, e que me deu ferramentas e privilégios espetaculares e oportunidades que se calhar muita gente não tem. Nada que eu possa controlar, era a minha realidade e está tudo bem. Mas principalmente depois da morte do meu pai, eu acho que foi esse o momento em que eu tive que decidir se queria ou não ser a vítima e decidi não ser, e pegando naquilo que já dissemos uma ou duas vezes ao longo da nossa conversa, a essência desse ato é que passou a ser transponível a todas as realidades da minha vida, em que se eu neste momento tão difícil fui capaz de tomar esta decisão de me responsabilizar pela minha realidade atual, não há absolutamente mais momento algum em que eu não vá ser capaz de o fazer. E portanto, em todas as outras realidades mais ou menos difíceis da minha vida, foi sempre mais fácil do que a decisão que eu tive que tomar nesse momento. E na altura concretizou-se em eu ia fazer um mestrado para fora e fui na mesma, foi passar a viver sozinho, a ir atrás dos meus objetivos de vida, a concretizar o meu desenvolvimento de carreira profissional. Claro que depois, a partir do momento em que eu tomei essa decisão, tive que responsabilizar-me pelas consequências, não é? Eu precisei trabalhar imenso no meu desenvolvimento pessoal, de ser muito sério no meu acompanhamento e na preservação e na promoção do meu bem-estar, conhecer realidades que me permitissem ou que me dessem novas ferramentas para ver
a vida de uma forma diferente, ou de passar a ter várias formas diferentes de ver as mesmas realidades. E depois tudo isto acaba por ter um efeito cumulativo positivo, não é? As coisas vão se acrescentando umas às outras, e vai sendo cada vez mais fácil tomar essa decisão e viver bem com a ideia de que eu sou quase plenamente responsável pela minha vida, só não sou por aquilo que me acontece, que eu não consigo controlar. Giro a tua perspectiva sobre aquilo que tu disseste, os privilégios que tiveste, a lotaria genética e familiar, não é? Que te deram acesso a... até te referiste como mimado no bom sentido. E ainda bem que tocas nesse ponto, porque eu hoje estava a pensar de manhã assim, eu acho que este tipo de responsabilização ou este tipo de postura perante a vida acontecem de duas vias. Ou tu foste educado desta forma, ou tens um evento traumático na vida, ou vários, Sim, uma realidade qualquer que te obriga, que te obriga a ter esta postura para poderes, não é, ultrapassar e vencer. Há pessoas que não têm essa capacidade e há outras que têm. Mas por norma isto acontece mais em underdogs, não é? Em pessoas de meios menos privilegiados. E é muito interessante e fixe ver um gajo da tua posição falar assim. Porque pá, tu não te achas das duas uma, ou és muito bom ator, que eu não acredito que seja, porque dá para perceber a tua essência. Tu não te achas mais que ninguém e não ficaste à espera. Lá está, se calhar tu em criança foste mimado, mas não estiveste agora à espera que as pessoas estivessem a dar colinho. Tu agarraste num trauma, numa coisa dura da tua vida e tornaste-te na tua maior força. Eu até diria que grande parte do teu propósito de vida, não é? Que é partilhares a tua mensagem sobre a saúde mental. E eu acho isso, isso não está ao alcance de qualquer ser humano. E agora não falo de homens ou mulheres, falo de... Porque é difícil. E tudo o que tu disseste agora, e essa responsabilização, e tudo esse trabalho que tu tiveste que colocar em ti mesmo, dá muito trabalho e é muito duro de o concretizar. Portanto, é muito interessante ouvir a tua perspectiva e ouvir-te falar nesse sentido, vindo de onde tu vens. Pois, isso eu já não tenho grandes argumentos para te dar. Não preciso de argumentos, queria só... Sim, eu silenciei porque, pronto, estava a concluir, não precisas de responder, mas pronto, dar-te os parabéns, porque e tu tens 26? 7. Já tens 27. 27. Pronto, mas já te ouvi falar assim, tinhas 25, portanto eu fiquei, uau, eu com 25 anos estava preocupado com outras coisas. Pois, por norma, é mais fácil atingir estas zonas da nossa vida por necessidade do que por interesse, não é? E neste caso foi o que aconteceu. E cada pessoa vai viver realidades duras mais tarde ou mais cedo na sua vida. A morte é garantidamente uma delas. Se não for de um familiar, peço imensa desculpa, é a própria. Sim, é verdade. mas ter que lidar com com a morte da forma que tivemos que lidar, obrigou-me inevitavelmente a ter que desenvolver uma data de capacidades que aumentaram imenso a minha compreensão e capacidade humana e individual. E lá está, eu acho que isto é uma pergunta, é uma resposta a uma pergunta que não fizeste, mas que é muito complicada, e eu acho que é bom as pessoas ouvirem, porque pode haver pessoas em realidades semelhantes em casa. Claro que eu preferia que nada disso tivesse acontecido, mas tendo em conta que aconteceu, as consequências do que aconteceu, tendo em conta as decisões que eu tomei e o que fiz, levaram a que eu já tivesse, ou possa dizer hoje em dia, que já salvei a vida de muita gente. Claro que não salvei a da pessoa que eu mais gostaria de ter salvo, mas em relação a isso já não há nada a fazer, e eu na altura não poderia ter feito diferente. Mas a partir daí posso-te garantir que tudo fiz para ser diferente, e que já foi diferente para muita gente por causa disso. Também, agora sou eu que não tenho muito a acrescentar, mas acho que isso é a concretização de tornares algo duro em algo muito bonito e algo bom, não é? Porque nós não somos, e tu também já usaste essa frase muitas vezes, é uma frase que eu também uso para mim mesmo, que é: nós não somos responsáveis por aquilo que nos acontece, somos responsáveis à forma como reagimos àquilo que nos acontece. E acho que a forma como tu reagiste ao que te aconteceu foi a forma que potencia ao máximo a tua aprendizagem com essa dor. E pronto, mudando de assunto, há uma coisa, deixa-me só fazer uma pergunta. Quanto tempo estamos de episódio? 1h22. Ok, vou aqui só mais 2 temas.
Negative bias é uma coisa que tu falas algumas vezes e que eu achei super interessante. Porque, e acho que isto vai ressoar com praticamente toda a gente que nos está a ouvir, que é o facto de nós muitas vezes, ou a maior, tendenciosamente, a maior parte das vezes, focamos-nos nas coisas negativas. Desenvolve. Epá, é um instinto de sobrevivência, não é? Ou seja, as coisas que são boas ou como equivalente às coisas que nos estão garantidas, nós tendemos a não lhes tomar tanta atenção e tendemos a focar-nos nas coisas negativas que na nossa existência primordial acabavam por ser ameaças à nossa sobrevivência ou ao nosso bem-estar, não é? Se fossem elas predadores ou fossem potenciais riscos, e portanto nós estamos naturalmente programados para tomar atenção às coisas que põem em causa a nossa capacidade de sobrevivência. Quando nós ultrapassamos essa premissa, ou seja, quando está garantida essa sobrevivência, essa atenção passa a ir para outras coisas que representam essas ameaças. Não são essas ameaças. Nós, quando somos despedidos, nós não morremos quando nos mandam embora. Mas esse é uma representação de um perigo, não é? Porque nós aí assumimos que, por sermos despedidos, vamos deixar de ter rendimento, vamos passar fome e vamos morrer por consequência. Portanto, é quase como se tu fizesse uma escada muito rápida até ao equivalente dos nossos antepassados da Idade da Pedra. Os exercícios que muitas das vezes são passados às pessoas e que não são exercícios espirituais, para quem tem aversão a esta dimensão da nossa existência, de gratidão, desculpa. agora exercícios de gratidão ativa, exercícios de mindfulness, e não há como dizer de outra maneira, a meditação, o journaling, a escrita dos diários. Todos estes exercícios tendem, não é de certa forma, a formatar-nos, ou lá está, a dizermos ao nosso cérebro para dar naturalmente mais atenção às coisas positivas, mas tem que ser esforços constantes, porque estamos a contrariar a nossa tendência natural. E quando nós fazemos isto, estamos a dizer ao nosso cérebro: foca-te nas coisas positivas, foca-te nas coisas positivas, foca-te nas coisas positivas. E naturalmente vamos passar a fazê-lo muito mais. Isto pode ser mais fácil ou mais difícil de fazer para as pessoas. Isto lá está, é uma lotaria genética, é uma distribuição normal de um traço de personalidade, se quisermos dizer assim. E portanto, há pessoas que se calhar nunca vão pensar nessas coisas más, e ainda bem. Há pessoas que, pela educação que tiveram, naturalmente fizeram esse exercício sem se aperceberem. Portanto, é a sua educação de pais que, conscientes desse tipo de comportamentos, de uma forma ou de outra, não é? Podem saber o conceito que está por trás, ou podem simplesmente fazê-lo por instinto. Ensinaram os filhos a não ter medo de arriscar, predisporem-se à exposição à falha, etc, etc, etc. E, portanto, as pessoas crescem assim, e é esse o seu modus operandi. Mas, para muitas pessoas, é normal haver uma tendência, não diria catastrófica, mas uma tendência para assumir que o pior vai acontecer com muito mais probabilidade do que a probabilidade real de efetivamente acontecer. E é bom nós estarmos conscientes disso, é bom nós estarmos conscientes do que é o perigo e do que é o risco. O risco é o perigo real, ou seja, não é só o que nós achamos que vai acontecer, é efetivamente a probabilidade dessa coisa acontecer, e tentarmos arranjar formas de comatar esse instinto. Portanto, fazermos este trabalho constante, de olharmos à nossa volta e, se calhar, depois de um dia de trabalho mais chato, assumirmos isso como uma variável negativa do nosso dia, mas procurarmos outras três, mesmo que sejam de dimensão mais pequena, que a compensem. Eu gosto desta ideia de... É bom nós assumirmos que há coisas más que aconteceram no nosso dia-a-dia, mas se nós identificarmos duas ou três, tentarmos sempre identificar mais, em quantidade absoluta, mesmo que não sejam da mesma grau de intensidade ou relevância, mais coisas boas do que as más. Coisas muito simples. Passei por uma senhora na rua que me sorriu e me disse bom dia. A senhora do café ofereceu-me o café ou ofereceu-me uma sobremesa no menu do almoço. Ou alguém elogiou o meu PowerPoint. Não sei, o que quer que seja. Mas fazer questão de incluirmos no nosso dia uma nota ao nosso cérebro para estar atento às coisas boas que nos acontecem, para naturalmente a nossa percepção do nosso dia passar a ser mais positiva do que negativa, e nós alimentarmos esse lado e irmos um bocado, ou seja, criarmos a nossa própria profecia, estás a ver?
E pronto, isto é a minha resposta. Tu celebras pequenas conquistas e pequenas vitórias? Sim, e tento fazê-lo com a mesma intensidade com que me critico nas minhas derrotas. Te criticas muito? Sim, sou bastante exigente, mas, ou seja, não vejo isso como uma coisa má desde que eu seja capaz de fazer o contrário. Portanto, isso tem só a ver com a intensidade com que eu vivo as minhas experiências, no fundo é isso. Portanto, Tu és uma pessoa intensa. eu sou uma pessoa que vive com... Eu sou uma pessoa de extremos. Ou eu não sou minimamente afetado pela realidade, ou eu sou altamente afetado pela realidade. Eu sou uma pessoa bastante calma e bastante serena. Eu no trânsito passo-me com as coisas mais básicas. Eu não sou... Ou seja, eu não ajo sobre o outro. Isto é uma frustração própria. Eu não apito, eu não crio problemas no trânsito. Ok. Mas eu chamo tudo e mais alguma coisa às pessoas dentro do carro e fico furioso com coisas de nada. Ou às vezes nem é nada. Eu começo a reclamar. Eu não sei se aquilo é um espaço que eu tenho seguro para expressar ou para como é que eu ia dizer? Qual é que é a expressão? Fazer uma catarse ali de... Sim, exatamente. Uma catarse e acabar por conseguir canalizar um pouco da minha frustração para aquela área da minha vida. Mas a verdade é que há ali um comportamento completamente animal e selvagem, desproporcional à realidade. Eu tendo a não estar no meio. Tem coisas boas, mas também tem coisas menos boas, não é? Às vezes há coisas que não têm nem um terço da relevância que eu lhes dou, mas depois também tem o reverso, que é principalmente quando são coisas boas, eu vivo-as com muita intensidade, tenho muita facilidade em partilhar, por exemplo, o meu amor pelos meus amigos, em demonstrar os sentimentos que eu tenho pelas pessoas, em dar-lhes visibilidade e celebrar as coisas pelas quais eu as admiro e ambiciono ser parecido. E portanto, intenso sim, mas não genericamente, porque há muitas vezes em que eu sou o total contrário, sou completamente amorfo em relação a certas coisas. Essa atitude de celebrar os que nos estão próximos e não ter problemas em partilhar aquilo que sentimos por eles, não sentes que é bem contagiante? Eu também sinto que tenho bem esse papel no meu grupo de amigos e às vezes nas pequenas coisas. Eu quando comecei o podcast, mais uma vez, não que essa seja a minha missão, porque não é, mas falo muitas vezes, e pelo facto de haver poucos homens a falar disto tão abertamente como tu, e não sendo esse o meu propósito ou a minha bandeira pessoal, digamos assim, já me convidaram até muitas vezes para podcast para falar sobre a minha relação com a terapia e como é que eu, enquanto homem, lido com isso. E noto que quando me expus em relação a isso, muitos amigos homens começaram, tipo, e era algo que eu falava já com eles enquanto amigos, mas não é? Quando tu vês no YouTube para um maior número de pessoas, ganha outra dimensão. Pá, e tenho amigos que não acreditavam na terapia e até me disseram, há um caso específico de um grande amigo que há uns tempos me disse assim, fogo, mano, tu sempre falaste da terapia, eu sempre te respeitei, nunca te fiz grandes perguntas, porque realmente era um assunto que eu não estava à vontade, e senti necessidade e comecei, e digo-te, realmente fez-me bem. Mas eu acho que só ganhei coragem porque te ouvi falar tantas vezes sobre isso. E é engraçado, mas mesmo essa partilha do mano, eu adoro-te, olha, excelente trabalho que fizeste ali, com aquilo e com o outro, acho que isso é muito contagiante, porque depois, meio que de certa forma, isso também vem para nós, não é? Sim, eu gosto de definir como lei da reciprocidade. Nem sempre a reciprocidade acontece no sentido literal, ou seja, vem devolvido para nós imediatamente, mas ela chega, mesmo que seja por outros veículos, quase como um efeito dominó. E a maior parte das vezes que tu tens um gesto de amor ou positividade incondicional com outra pessoa, essa pessoa vai replicar esse gesto com uma intensidade maior, ou seja, quase como se eu digo-te isso a ti, tu fez-te tão bem que tens energia suficiente para o fazer a duas outras pessoas e assim consecutivamente, e há de chegar a alguém, consequência disso, algures, ou que começou em ti ou noutra ponta do planeta, que vai replicar esse gesto e que tu vai devolver. Claro que, idealmente, todos nós temos esse sentido de agência e fazemos questão de promover esse tipo de comportamentos. E a verdade, o que eu acho que acontece aí, sobretudo, é, primeiro, quando nós falamos sobre as coisas, nós criamos espaço para que elas existam dentro da sala, automaticamente. Depois, qualquer conversa acaba por ser a média para o grau de preparação dos intervenientes para a mesma. Ou seja, qualquer que seja o assunto, se nós soubermos muito sobre uma coisa e outra pessoa não sabe nada, a conversa vai ficar alguns aqui no meio. Mesmo que a outra pessoa não abra a boca, tu vais ter muita coisa para lhe dizer e ela vai aprender muita coisa contigo.
Idealmente o que tu queres é que as pessoas estejam minimamente equilibradas, mas se não tiverem, é a mesma coisa que acontece com os professores na escola, não é? Ou seja, o professor não vai aprender nada de matemática contigo, mas se calhar há alguma coisa que tu lhe vais acrescentar noutra dimensão. Mas lá está, ou seja, é porque tu nessa área, o teu grau de preparação é superior ao professor e, portanto, é aí que ele se eleva e é por isso que as pessoas, não sendo necessariamente... ou sendo especialistas nas mesmas áreas e tendo exatamente o mesmo nível de informação, acabam sempre por ganhar riqueza nas conversas porque aprendem coisas de outras questões, não necessariamente da questão a falar. Mas quando tu crias espaço para as conversas, o que isto quer dizer é, primeiro, tu passaste a definir que aquela conversa não é proibida, portanto, é viável. Segundo, passaste a dizer que há outra pessoa na sala que tem uma opinião sobre um tema sobre o qual tu já pensaste, mas que achas que é proibido. Portanto, ele deixa de ser proibido. 2, há outra pessoa que também fala sobre este tema. E 3, tu demonstraste que ao falar sobre este tema não há nenhuma consequência adversa. Portanto, quando isto acontece, a probabilidade de todos estes fatores que acabámos de falar acabarem por agir em consonância é muito grande. Portanto, passa a ser um assunto sobre o qual podes falar, passa a ser um assunto sobre o qual outras pessoas também falam e muitas vezes até se identificam exatamente com o que tu sentes, não é? Ou com a forma como tu vês. E terceiro, o que a outra pessoa fez causou em ti um efeito de bem-estar e de vontade de fazer também. Portanto, é quase como a primeira conversa abre o espaço, a segunda, ou seja, a resposta aumenta. Portanto, e esse ambiente vai ganhando dimensão, vai ganhando espaço e vai ao mesmo tempo sendo autopromovido, porque a pessoa responde e tu voltas a ficar com mais energia para contribuir. E depois a coisa vai se alimentando e tu crias um ambiente em que as regras do jogo mudaram completamente. Ali, naquele sítio, com aquela pessoa, com aquele grupo de amigos, passa a ser permitido falar sobre isto, melhor, passa a ser celebrado falar sobre isto. E quando se atinge essa zona, é quando as pessoas ganham outra leveza, outra capacidade de estar na vida e conseguem, passado tempo suficiente, de fortalecerem a sua capacidade de ter essa conversa nessa sala, de serem elas próprias a abrir esse espaço noutras zonas, noutras comunidades, com outras pessoas. Eu ontem estava a caminho, olha, curiosamente, da terapia e estava a chover bastante. E eu estava de guarda-chuva. E eu estava na passadeira e estava um senhor ao meu lado a apanhar com a chuva. E eu assim, então mas o senhor está aqui à chuva, pá, não... E eu estava com o impulso de o chamar para debaixo do guarda-chuva e tive quase a não chamar. E sabes o que é que me vou chamar? E a pergunta que te vou fazer a seguir é no seguimento disto. Eu chamei-o porque eu quis ser altruísta, mas eu chamei-o porque eu sei que se eu não o chamasse, eu ia ficar a pensar nisso e a sentir mal comigo mesmo. Ou seja, e isto vem no seguimento desta conversa de nós sermos às vezes os promotores de certos assuntos no nosso grupo de amigos e não só. O altruísmo, existe altruísmo ou altruísmo é uma atitude egoísta para que nós nos sintamos melhores connosco mesmos? Eu vou dar 2 respostas. A primeira é que não me interessa, o que me interessa é o valor acrescentado que essa ação traz, não é? Se quem ganha mais, se és tu, se é outra pessoa, é indiferente. A verdade é que no final de contas houve uma pessoa que estava à chuva e deixou de estar. E ganhámos os dois. Exatamente, e ganharam os dois. Portanto, transacionalmente o altruísmo não existe. Conceptualmente, é difícil. Eu não sei se tenho uma resposta concreta ou se tenho sequer capacidade para te a dar, mas... pode ser só a tua opinião. Há uma certa dimensão altruísta, acho que existe em todos nós, mas eu acho que dificilmente ela vive sozinha, percebes? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes estar mais preocupado em ajudar do que com a forma como te vais sentir por teres ajudado, mas é impossível tu dares-me um argumento que isso não influencia a tua ação. Vai influenciar. Se calhar é quase como se, vamos dizer que tu, eu vou tentar explicar da melhor forma que consigo, mas tu, para pôres o senhor de debaixo do teu guarda-chuva, tens que atingir uma pontuação numa escala de 0 a 20, tens que atingir o 10. E o altruísmo só te chega ao 5 e é a parte egoísta que vai fazer chegar a esse limite em que tu, de facto, concretizas a ação, percebes? Portanto, ele existe, mas nunca vai existir sozinho. Garantidamente tu não vais ter 0 pontos de egoísmo e 10 pontos de altruísmo. Não vais. Mas o que é que, no final de contas, é a primeira resposta. É o que é que isso interessa desde que passou a haver mais uma pessoa que não está a apanhar chuva?
É verdade. Eu queria entender. Eu faço esta pergunta porque é engraçado. Eu debato-me com isto internamente. É daquelas perguntas, sabes, filosóficas com um gajo, debate consigo mesmo. E ontem foi mais um daqueles casos em que eu estou com o chapéu de chuva e eu assim. Porque eu também questiono, pá, eu sei que tu pensas muito e questionas muito sobre as coisas e eu muitas das vezes faço o mesmo comigo próprio. O que é que me levou a ter este impulso? O que é que me levou... Aliás, eu acho que é isso que depois nos permite trabalhar no nosso autoconhecimento e melhorarmos, não é? Sim. E eu estava ali e chamei o senhor, pá, e atenção, o senhor veio para debaixo do guarda-chuva como se me conhecesse há anos. Oh, companheiro, obrigado! E estivemos ali numa amena cavaqueira, ele depois foi à vida dele, eu fui à minha. Mas eu pensei, o que é que me levou a chamá-lo? Foi porque realmente, epá, o senhor está... Foi uma mistura de muitas coisas. Foi eu pensar que se eu tivesse a mesma situação, curtia que alguém fizesse o mesmo. Foi o facto de eu, sem dúvida, me sentir muito melhor comigo mesmo. E foi... Ainda a semana passada passou por mim uma miúda a chorar. E isto às vezes acontece-me. E eu no choro bloqueio um bocado. Mas isso é uma coisa muito própria. Eu se vejo alguém à minha frente, seja pessoa próxima ou não, a chorar, eu meio que bloqueio. Não me perguntes porquê. É algo que eu ainda hei de vir a descobrir um dia. E eu nunca sei o que é de fazer. Porque eu às vezes penso, eu quando estou a chorar ou quando estou triste, o que eu mais quero é que não me toquem. E principalmente se a pessoa vai na rua, parte do princípio que ela está realmente num descontrole grande, porque ninguém vai querer chorar publicamente à partida. E ela passou ao meu lado e eu não fui capaz de perguntar: precisas de alguma coisa? Ou está tudo bem? E é esse sentimento de culpa depois que eu vê lá, isto aconteceu há uma semana e meia e eu estou-te a falar disto agora. Assim, isto fica-me na cabeça, este tipo de coisas. É quase como se fosse karma, não é? Tipo, fiz aqui uma coisa que eu acho que é uma má ação, portanto tenho que fazer uma boa ação para... É quase isso, que não é uma má ação, eu só não soube como reagir. Foi uma inação, mas que tu te criticaste por isso, portanto a teu ver é uma má ação. Verdade. Porque não agir é uma ação em si mesmo. Sem dúvida. Principalmente quando é consciente, tu estás perfeitamente consciente que ela passou e que tu decidiste não fazer nada, seja por desconforto, seja por o que for, isso depois é irrelevante neste caso. Mas em relação ao senhor, pá, eu não sei, eu tenho alguma... Eu gosto de pensar que o que te leva a agir é teres muito consciente, ou seja, os valores pelos quais te reges. E há certas coisas que não têm impacto absolutamente nenhum objetivo para nós, mas que têm um impacto positivo para os outros, e tendencialmente a nossa identidade deve-nos levar a agir sempre que temos a oportunidade de pelo menos não nos prejudicarmos a nós, acrescentando aos outros, não é? Mas idealmente, isto depois é um equilíbrio complicado, mas idealmente devemos sempre fazer as contas de se eu conseguir acrescentar mais aos outros do que me prejudica a mim, devo agir. Isto depois tem aqui muita margem para erro, mas em relação aos momentos em que a mim não me faz diferença e impacta positivamente os outros, eu devo agir sempre. Aí não há sequer espaço para negociação, não é? Mas tu definiste aí, falaste em relação ao que estavas a sentir de pôr-te no lugar do outro. Nós temos, e eu espero não estar a errar no que vou dizer, os conceitos eu sei que não, as palavras é que eu posso estar ao lado, mas é isso que define a diferença entre simpatia e empatia. Empatia é tu pôs-te no lugar do outro, simpatia é tu queres tirar o outro do seu próprio sofrimento. E portanto, neste caso, acaba por haver um bocadinho os dois. Tu sabes perfeitamente colocar-te no lugar de estares a apanhar uma grande molha, mas sobretudo ali o que te leva a agir é a ideia de que tu não queres que aquela pessoa esteja a apanhar uma grande molha. E portanto, isso aí é um ato de simpatia. Tu és um gajo simpático. Parece que sim. Olha, eu acho que sim. Estamos a chegar ao fim e eu acabo sempre o episódio com duas perguntas. A primeira é, que não é bem uma pergunta, sim, é uma pergunta. Quero que escolhas uma música, há uma playlist do podcast que é curada pelos convidados, ou seja, bastante eclética. Pode ser a música da tua vida, pode ser uma música que andes a ouvir muito ultimamente. Deixa ao teu critério, mas quero uma música. Eu não sei o nome do intérprete, não sei se é o autor da música ou não, mas é uma música que se chama És Grátis. Ok. É portuguesa? Não, é espanhola. Ok, então depois tu passas-me que é para eu adicionar à playlist. E a última pergunta é: qual é que é a tua próxima paragem?
E falamos, e desculpa, por favor, inclui o Mind Match aqui. Eu acho que a minha próxima paragem... Que vergonha, que mau. Desculpa. Tu vens aqui e eu não te pergunto sobre o Mind Match, desculpa. Tipo, não, acho que a conversa foi por outro lado. Foi por outro lado, mas aproveita este espaço para... A minha próxima paragem eu acho que é essa, é nós conseguirmos trazer para a rua e que a previsão é que seja muito em breve o produto que nós nos propusemos a construir. O Mind Match tem vindo a fazer um caminho no último ano de criar a sua identidade e de fazer crescer uma comunidade consideravelmente grande já de profissionais de saúde mental em Portugal, para facilitar o encaminhamento de pessoas que queiram começar a fazer acompanhamento psicológico para um profissional alinhado com as suas expectativas e necessidades. No entanto, não é isso que nós queremos construir. Ou seja, isso é uma premissa e vamos continuar a fazê-lo, mas o Mind Match está, no fundo, a construir um software para ser utilizado pelos profissionais para fazer um acompanhamento dos pacientes mais personalizado, mais objetivo, portanto mais mensurável. A terapia vai continuar a existir como existe agora, sejam as consultas presenciais ou online, não é isso que nós queremos mudar. Nós queremos é que o profissional comece a conhecer mais sobre o paciente fora do ambiente de consulta também, e o próprio paciente consiga começar a medir o seu grau de evolução em relação ao seu acompanhamento psicológico. Nós esperamos ter o nosso produto pronto e aberto à utilização genérica, ou seja, para o público, a partir de janeiro. Estamos a fazer as coisas no sentido em que isso mesmo aconteça. Essa é a minha próxima paragem. Mas o Mind Match já existe. O Mind Match já existe. Nós já encaminhámos mais de 2.500 pessoas para profissionais. Nem sempre fomos capazes de dar resposta a toda a gente, e reconhecemos isso com toda a naturalidade, sobretudo porque nós não damos respostas que nós achamos que não fazem sentido. Ou seja, se nós nos propomos encontrar um profissional ideal e totalmente alinhado com aquela pessoa, se nós só temos uma solução genérica ou, entre aspas, aleatória, para isso nós não estamos a acrescentar valor nenhum, nem ao profissional, nem ao paciente. E, portanto, já houve situações em que nós simplesmente não tínhamos um profissional, porque ou não tínhamos nenhum profissional registado que fosse daquela zona específica, ou não tínhamos nenhum que cobrasse um valor de consultas que as pessoas disseram que era esse que podiam pagar e não mais. E aí nós reconhecemos as nossas incapacidades e dissemos à pessoa, olha, como nós achamos que devia ser, nós não temos, ou como tem que ser, nós não temos. Temos aqui uma alternativa um bocadinho ao lado. Querem, não querem. Mas dás esse disclaimer. Sim, mas, ou seja, mantemos-nos muito fiéis ao que é a nossa missão, e isto é a melhor forma que nós temos de garantir a confiança das pessoas que nós esperamos que trabalhem connosco durante muitos anos, porque nós queremos, efetivamente, esse é o nosso objetivo, tornar-nos na ferramenta única de trabalho dos profissionais de saúde mental em Portugal e, espero eu, no mundo todo. E só para acrescentar, porque eu sei o que é o Mind Match, mas alguém que esteja a ouvir este episódio pode não saber, e acho que podíamos ser aqui um bocadinho mais só autoexplicativos, que é, e eu vou falar e tu corriges-me se eu estiver enganado. Gosto. O Mind Match é uma plataforma, neste momento acho que só existe ainda um website. Sim. O objetivo é existir em aplicação, que faz, como o nome indica, o match entre tu e as tuas necessidades, se estás à procura de terapia, com um profissional especializado na área que tu mais queres trabalhar. Uhum. E há uma base de dados de profissionais de saúde mental no Mind Match. Tu has de fazer um pequeno formulário, diria eu. Sim. Dizes high level o que é que estás à procura, e o Mind Match vai-te fazer o tal match com, acho que são 3 opções que vocês dão, não é? Inicialmente. Nós neste momento, como não é automatizado, estamos a sugerir um profissional. Se a pessoa não gostar, nós sugerimos outro. Ou seja, em última instância podem ser 10, não vão ser todos ao mesmo tempo. Nós sugerimos uma pessoa, se quiser vai ver, vai à procura e diz gosto, não gosta. Ok, não gosta, sugerimos outro. Mas a premissa na plataforma vai ser essa. Nós vamos sugerir, vão aparecer 3 profissionais, depois se a pessoa não gostar de nenhum pode pedir outros, etc. Mas é essa, é dar alguma escolha não total. Não é suposto ter umas páginas amarelas, porque senão voltamos à base. Voltamos às pessoas terem 300 por onde escolher e é de género. E agora qual é que é? Certo. É um bocado quando tu vais a uma gelataria e se tiveres 5 sabores para escolher é muito mais fácil do que quando tens 30. Vais sempre achar que podias ter ficado melhor com outra opção. É verdade. E também faz o match com base naquilo que a pessoa, na capacidade financeira, não é? Sim, financeira, na disponibilidade horária, no modelo de consulta que a pessoa quer ter, se quer online, se quer presencial, se quer uma mistura entre os dois ou ter essa possibilidade se for o caso. Não sei, nós temos profissionais que dão consultas ao fim de semana, uns só dão à noite, outros só dão de manhã, e portanto a pessoa diz-nos o que é que pode ou o que é que seria ideal,
E é com base nisso que nós, nessas premissas, que nós entregamos uma solução que garantimos que está disponível nessas condições. Pronto, acho que agora ficou top. E é isso. Acho que é uma bonita paragem. Não desejo sorte porque eu não gosto, é uma superstição minha, mas muita força para o projeto. Acho que tem muito potencial. E obrigado por teres aceitado o convite e por teres estado aqui comigo à conversa. Obrigado. Está feito, malta. Nós, já sabem, sigam em todo lado. YouTube, Apple Podcast, Spotify, Instagram. Continuem a acompanhar. Temos umas novidades a caminho. Em breve partilho tudo. E é isso, malta. Até o próximo episódio. Estamos juntos.